Senhoras e senhores, iniciando mais um Fala Guará podcast. Hoje temos a felicidade de receber um convidado extremamente especial, uma pessoa por quem eu nutro grande admiração e respeito. Ele que tem uma história incrível nas forças de segurança pública, mais especificamente na Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Ele ocupou o maior posto dessa instituição, que é o Comando Geral. Um comando geral, inclusive, marcado por grandes revoluções no tocante à lida com o material humano. Inclusive, ele tem o nome de Imperador Romano, tá? Mas, por enquanto, eu ainda não vou falar quem é esse convidado, apesar de que vocês já devem saber, haja vista a nossa divulgação. Mas esse episódio é um oferecimento, tá, da Facilite Consignado, empresa com mais de 15 anos de mercado, que dispõe de créditos especiais para você, que é servidor público, principalmente do governo do estado de Pernambuco, e a Comando Rastreamento, a única empresa de proteção veicular e rastreamento veicular que ostenta a marca de 100% dos veículos roubados e furtados recuperados. Então recebam o nosso podcast o ex-comandante-geral da Polícia Militar do estado de Pernambuco, o Coronel Tibério. Obrigado, Gerson. Obrigado pela apresentação. Estamos aí recebendo o apoio aí, na parte técnica aí do Fernando também. Pois é. Estou aqui com a digníssima, né, minha esposa Ana Paula. A polícia da polícia, viu? Polícia da Polícia Polícia. da polícia, né? Mas aí um prazer estar aqui no Fala Guará, né? Primeira vez, espero que seja a primeira de muitas aí. Sim, com certeza. Ver como é que vai rodar depois todo o material. Prazer, né? Estar compartilhando algumas experiências, colocando assim o nosso ponto de vista, né? Já que estamos aí nessa candidatura, né, deputado estadual. Então, com certeza tem muita coisa para a gente estar trabalhando e conversando aqui, Jefferson. Então, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Coronel, a sua boa vontade de vir até aqui compartilhar suas ideias e compartilhar conosco também essa nova missão, essa disputa principalmente de um cargo eletivo, um cargo tão importante de deputado estadual aqui no nosso estado. Grande desafio. Coronel, me diga uma coisa, o senhor começou a sua vida enquanto policial militar em que ano? Como foi que se deu essa sua entrada na Polícia Militar? Pois é, Jefferson, eu sou filho de policial militar, meu pai foi praça, seu Ramos. Hoje é já falecido, né, durante a Covid, pandemia, isolamento, depressão, então foi um momento pesado para muitas famílias, para mim também, né? Então, o pai foi embora naquele período ali com 76 anos. Mas eu cresci, Jefferson, ouvindo o jingle do programa Bandeira 2. Gino César. Parararã. Só os antigos. Jefferson não acho que talvez não pegou isso não, né? Menino de tantos anos foi vítima de bala perdida. Parará. E ali pai se preparava para assumir mais um serviço ali na Rádio Patrulha, né? Batalhão que identificou muito, né, a vida aí do rádio patrulheiro. Eu lembro muitas imagens, fotos naquela veraneio preto e branca. Hoje é museu, hoje é só para mostrar como é que era a Rádio Patrulha. Mas eu tenho uma foto que foi publicada, Jefferson, no livro que ele deixou escrito, um livro com 300 páginas. Eu passei batido, era para ter trazido aqui para esse programa. Então, na contracapa tem uma foto de 1980, não é? Eu em pé, do lado da minha irmã, minha mãe, meu pai do lado fardado, era terceiro, segundo sargento, já nessa época. Meu irmão caçula no capô da veraneio, e ali era veraneio que realmente que rodava, não era de enfeite, não. E eu com ali 7 para 8 anos de idade, 1980, né? E aquela coisa foi dominando o DNA, né? E cresci nesse ambiente, né? Meu pai sempre trabalhou em batalhões de área, nunca tive a oportunidade de trabalhar nem em órgão fora da polícia e nem quartel do DERB, setor de saúde, alguns setores que inclusive eu passei, tive privilégio. Então, pai foi rua, foi coturno, né? Eu lembro a primeira vez que eu usei uma arma, né? Ele tinha um 38 canela seca, cabo de osso, né? Os antigões, os veteranos com essa aí, cabão ali de osso ali, né, branco com dourado, e ali do lado da casa da gente tinha uma área livre, colocou umas tábuas na parede, né, eu 15 anos de idade, eles vão começar aqui a conhecer o armamento, né, seu ramo bem formal, vamos alimentar, vamos municiar. Eu digo, rapaz, sei que no primeiro disparo, Jefferson, o fumaceiro, né, canela seca, aquela assim, 38, o fumaceiro tomou conta, eu comecei a tremer, não quero mais não. E pai, oxê, a frouxo não, descarrega a arma, rapaz. Tremendo ali, os 6 disparos, eu digo, meu Deus do céu, que negócio complicado, né?
mas foi a introdução, né? E ali eu sou o mais velho da família e nós crescemos nesse ambiente. Não queria, na verdade, Jefferson, diante do que meu pai passava, um momento muito difícil, o distanciamento entre oficiais e praça naquela época era uma coisa gigantesca, o tratamento militar. Tanto é que esse livro que ele escreveu, ele fala das inflexibilidades. O militarismo e suas inflexibilidades, segundo o meu ponto de vista. Então, ele passou pelo exército, né? Meu pai, ele serviu no batalhão Suez, que foi o primeiro batalhão Força de Paz da ONU, Boina Azul. Então, ele passou mais de um ano lá na faixa de Gaza, né? Patrulhando ali a faixa de Gaza, a fronteira do Egito com Israel. Então, toda aquela... Quando voltou, ele fez o concurso e entrou, né, na corporação, na Polícia Militar de Pernambuco, em 1967 para 68. Então, nasci, ele já era terceiro sargento da Polícia Militar, entrou como soldado, né? E fez carreira, CFC, CFS, mas eu não queria a carreira do oficial da polícia. É bem interessante, né? Porque eu via o tratamento que meu pai recebia dentro das fileiras, né? Então, eu tentei especialista de aeronáutica, eu queria ser sargento. Meu pai era sargento, eu queria ser sargento. Sargento de aeronáutica 2 vezes, especialista de aeronáutica. Tinha uma prova muito difícil de física na época. Batia, ponto de corte, não passei. ESA do Exército, né? Sargento, escola do sargento do Exército. Minas Gerais, não passei. Rapaz, tentei AMAN também, né? Picar para oficial do Exército, não passei. Então, é rede pública. Família pobre, né? A gente é uma família muito simples, nasci em casa amarela. Eu lembro que com 9 anos de idade, o ambiente já estava pesado, meu pai não tinha carro, ia trabalhar fardado de ônibus, voltava do serviço à noite, largava às vezes na madrugada, e o ambiente pesado a gente se mudou para Paulista, né, no bairro de Maranguapium, né? Então, eu via todo o desafio do meu pai, eu vi o sofrimento, eu disse, eu não quero entrar na Polícia Militar não, vou correr para as Forças Armadas. Mas a palavra de Deus diz que o homem faz planos, mas Deus é quem decide, Deus é quem dá o aprovo final. E aprove o Senhor, né, de alguma maneira, me conduzir, né, depois de várias tentativas, 18, quase 19 anos de idade, eu digo, eu tenho que tentar tudo agora. Concurseiro, né? Eu tenho que tentar tudo agora. Tentei o CFO em 1991, fiquei no ponto de corte, 2 questões de biologia. Continuei mais um ano estudando, já tinha terminado o ensino médio. Veja o ritmo de alguém que vem da escola pública, ou que vinha naquela época, Jefferson, né? O ensino era muito precário. A rede pública melhorou muito, né? Pode melhorar ainda. Mas naquela época eu não passava, quando eu terminei, em 90, eu não consegui passar nem na primeira etapa dos vestibulares. Não tentava Unicap, na época nem Exuda, porque meu pai não tinha condição de pagar. Então tinha que cair na UPE ou na Federal. Então, passei 2 anos após formado no ensino médio, em 1990, 2 anos estudando cursinho, depois trabalhando na prefeitura do Recife. Meu primeiro emprego foi tomando tabuleiro, fiscalizando os camelôs no centro da cidade. A polícia militar presente, né? De vez em quando a gente levava a carreira dos camelôs, porque não podia andar armado, né? Era a gente, os camelôs ali com faca, pau e pedras, e corre, pega o fiscal com as batas pretas, um bonezinho preto. Eu já era o líder da equipe de 8 auxiliares, né? Já era líder ali, 19 anos, né? E meu pai trabalhava também como supervisor. Então, assim, estudando e me preparando. E aí eu digo, não, eu não posso escolher. A família simples, eu tenho que atirar para todo lado. Forças Armadas, Polícia Militar, Guarda Municipal. E aí abri o concurso do CFO, né? Na primeira não consegui passar. Em 92, né? A gente, finalzinho do ano, outubro, novembro, dezembro, seleção, a gente conseguiu passar na 17ª colocação do curso de formação de oficiais. Agora, um fato engraçado e interessante era que eu trabalhava como fiscal nesse ano de 92 ainda, no centro do Recife. A gente tomava conta de uma praça, né? Antigamente tinha um cinema moderno ali, indo na cabeceira da Ponte de Ferro, no centro do Recife, né? Eu acho que aquela praça era a Praça Marcial Pinheiro ou Sérgio Loreto, não sei exatamente. A gente tomava conta da praça para que não pudesse entrar ambulantes, aquela coisa toda. Era dia de domingo, à tarde, não tinha ninguém pela rua, e eu pegava meu papiro do cursinho, né, para relembrar fórmulas de física, de matemática, o concurso estava chegando, e tinha 2 policiais que faziam PO sempre naquela área. Aí um dos policiais se aproximou, diga aí, fiscal, tá estudando o quê?
Aí eu digo, rapaz, estou estudando para fazer um concurso da polícia. Aí ele fez concurso da polícia, nem abriu concurso para soldado, não. Aí eu fiz, justamente, abrir um concurso para oficial. Eu vou estudar, estou estudando para fazer um concurso para oficial. Ele fez, como é, fiscal? Tu quer entrar já mandando em mim? Aí eu digo, não, rapaz, é o que tem, eu tenho que tentar tudo. E aí ele faz, espera aí. Aí aponta pro outro lado, fez cobaia. Antigamente, né, o linguajar meio, cobaia, vem ver aqui a história do fiscal. Aí eu digo, pronto, agora eu arrumo. Pergunta aí qual é o concurso que o fiscal quer fazer. Aí eu disse, não, eu quero fazer o CFO esse ano. Aí o outro policial disse, não, eu vou lá, minhas continências logo pro tenente, né? Aí eu digo, rapaz, eu mereço, eu mereço. Digo, mas gente, é só estudar que passa. Fui aprovado. Coincidentemente, aspirante, fui parar no 1º Batalhão de Olinda. Quem estava lá? O cabo, eu acho que cabo soldado, Alexandro, né? E vai ouvir essa live e sabe que a gente brincou muito com isso depois, virou um grande amigo nosso, né? Alexandro, ó. Alexandro lá, aspirante. Quando eu olho, eu digo, olha quem tá ali, rapaz, o policial lá do centro Recife, né? Aí chamei, né? Ele não me reconheceu. Eu digo, Ele pensou, pronto, agora eu vou pagar. foi, né? E ele, morenão, né? Aí eu digo, aí ele veio, se apresentou, pois não, seu tenente, tá? Aí eu fiz, rapaz, você não lembra de mim, não? Lá no centro do Recife, perto da Ponte de Ferro, naquela praça ali, antigo cinema moderno. Aí, mas o fiscal, né? Aí ficou branco, o negão ficou branco, né? Igual a gente brinca. Aí dei um abraço nele, ele falou, rapaz, você passou mesmo, você passou mesmo. Eu disse, pois é, eu disse a você, se você se dedicar a estudar, a gente alcança os objetivos. Esforço, né? Quem é concurseiro sabe disso, né? Às vezes bate na trave, Jefferson, não pode desistir, sabe? Tem que ter perseverança e resiliência. Então, eu estudei 3 anos, passar do primeiro concurso, né? E Deus assim abençoou. A gente faz a nossa parte, Deus faz a parte dele. Então, naquele ano eu passava no curso de formação de oficiais da PM, eu passava no curso da 5ª Região do Tribunal Regional Federal e eu passava na UPE, no curso de administração de empresa na UPE. Então, assim, Deus honrou o sacrifício, o esforço, né? E ficou a lição e fica para quem está aí, que é concurseiro nos acompanhando aí, você pode entrar, você pode passar na Polícia Militar, você se fizer a sua parte, se esforçar, pirar, fazer a sua parte, mas colocar Deus também à frente, dirigindo, conduzindo a sua vida, você chega, Jefferson, como você chegou, como eu cheguei, não é? E assim, é um pouco do testemunho da gente de um menino que nasceu numa família muito pobre ali em Casa Amarela, Nova Descoberta, Vasco da Gama, sabe, que lutou, que estudou na rede pública e cheguei ao último posto que o oficial, né, poderia chegar, o comandante-geral da Polícia Militar, né, um secretário executivo, comparado, né, na figura, né, do Estado, né, na estrutura política do Estado. O curioso é que, no primeiro momento ali, apesar de haver esse contato, essa influência do seu pai, o senhor não planejou tornar-se policial militar, né? Foi a vida que te levou para esse Isso. caminho. E o senhor fala muito sobre Deus, sobre a influência de Deus sobre a tua vida. Isso também chama bastante atenção. E nós vamos discutir também a sua candidatura ao cargo de deputado estadual. Então, como o senhor falou, é a vida te levando para determinados caminhos. Não é que não necessariamente são escolhas propriamente tuas, são escolhas de Deus sobre a tua vida. Mas enquanto policial militar, porque existe também uma grande diferença, a gente costuma dizer, nós principalmente que somos da caserna, existe uma grande diferença entre a polícia militar da região metropolitana e a polícia militar do interior. E o senhor nasceu na região metropolitana, o senhor é natural do Recife e hoje vive no interior. Então, como que funciona essa dinâmica para ti em relação à polícia? É a mesma, ela é uniforme, a polícia possui peculiaridades, o senhor conhece a polícia do sertão ao litoral? Conta um pouco para nós. Isso. Pois é, Jefferson, a gente se mudou para Arco Verde em 2010, numa missão que não foi da Polícia Militar, foi numa missão eclesiástica, né? Eu já era pastor há 2 anos da Igreja Batista, né? Eu sou formado, sou bacharel em teologia, reconhecido pela Faculdade Teológica Batista do Paraná. Então, assim, é um curso reconhecido pelo MEC. Sou teólogo e pastor batista. Eu era pastor da juventude há 2 anos em Recife, lá em Maraguapim Paulista, o bairro que a gente cresceu, conheci minha esposa, nos casamos. E íamos nessa missão da igreja. Era capitão da PM, então nunca tinha servido no 3º Batalhão em Arco Verde, então fui acolhido naquele batalhão, uma das melhores tropas, né, uma tropa muito parecida com a do 9º Batalhão, né, que é uma tropa também espetacular aqui do 9º em Garanhuns. E ali eu encontrei e conheci pela primeira vez a tropa do interior. E eu confesso a você, Jefferson, se eu tivesse vindo antes, eu teria voltado para a capital. Porque de lá já são 16 anos. Cheguei em 2010, né? Então, 16 anos de interior.
pessoal da capital acha que eu sou, nasci aqui no sertão, né, sou sertanejo matuto, né. Sou hoje, né, cidadão arco-verdense, sou de fato realmente sertanejo e de direito, mas assim, a tropa do interior é uma tropa diferenciada, né, não desmerecendo de maneira alguma, porque sou natural da capital, mas a própria peculiaridade do batalhão, Jefferson, faz com que a tropa ela trabalhe, sabe, com mais qualidade de vida. A qualidade de vida do interior reflete também na dinâmica de um batalhão. Então, na capital é tudo muito corrido. Primeiro, uma escala e eu tentei mudar essa escala e ainda vou continuar, se assim a gente avançar e chegar nessa esfera política, aquela escala 12/36 é uma escala destrutiva. É ocorrência em cima de ocorrência, a delegacia, você sai e volta, entrega um flagrante e já tem o CIOD chamando você para outra ocorrência. Então, o policial, ele sai exaurido numa escala de 12/36. Então, não dá para fazer uma atividade física dentro de um batalhão, não dá para fazer nada a não ser você chegar, botar o colete e pegar a viatura que nem para, nem descansa, né. Então, assim, é um ritmo muito alucinante, né, que do policial da capital. Então 12/36 você vai tirar o PGES, a jornada extra, um extra para melhorar o salário, senão o policial não consegue pagar suas contas, né, somente no salário, infelizmente, né, a realidade hoje, e aí você vira escravo daquilo ali, Jefferson. Então eu via policiais tirando 15, 20 cota extra para poder melhorar o salário na escala 12/36. Você vem para o interior, no interior toda a escala é 24/72 horas. Então você tem um ritmo diferente de rua, você tem um número de ocorrências que diminui, não tem como, é interior, seja agreste, seja sertão. Então você tem um policial que tem uma qualidade de vida melhor, ele entrega um serviço melhor de qualidade à sociedade, a sociedade ganha também mais no interior. A capital não é porque o policial é pior do que aqui no interior não, é o ritmo que pega lá, faz com que realmente quando a gente chega no interior, a gente encontra uma tropa mais equilibrada no sentido assim, mais tranquila, mais desacelerada do que aquela loucura, lá da capital, né. Então assim, eu sonho muito em transformar e brigar por aquela escala da capital tornar-se 12/48, no mínimo 12/48, o cara ter 2 dias realmente de folga, tira uma jornada extra na primeira folga, folga a segunda se preparando para o próximo serviço ordinário, é o mínimo que a gente pode fazer na capital. Eu tentei inclusive na época, Jéssica, botar a escala de 24 horas lá, eu fiz uma experiência como comandante geral. Cada batalhão da capital ativou uma guarnição durante o mês, foi mês de novembro de 2023, na escala de 24/72 horas. E outra equipe na escala de 12/24 e no outro serviço 12/48, que ficava tipo 12/36, né, diminuía, depois jogava as 12. Sendo que não foi aprovada pelas próprias equipes, né, a 24 horas é impossível na capital. 24 horas de ocorrência é diferente daqui, então o policial não aguenta. Mesmo tendo 3 dias de folga, mais 24 horas. E a outra escala, como mexia, um dia você estava de manhã 12 horas de manhã, depois 12 à noite, atrapalhava muito a questão de escala, de faculdade, de quem fazia. Então terminou a gente não avançando, a escala permaneceu 12/36. Então assim, um dos principais motivos, ao meu ver, que faz com que a gente sinta essa diferença da capital para o interior, sabe, é essa realidade, a escala. Um outro fator, respondendo a sua pergunta, a diferença, é a própria cultura do interior. Então a tropa do interior é uma tropa que reclama menos, é uma tropa que se adaptou às necessidades, às carências. Então eu fui diretor do hospital, do diretor de saúde do CMD da polícia, e de vez em quando tinha alguém, um relato chegava pelo SEI, um procedimento, uma sindicância, uma investigação preliminar de um policial que estava brabo lá, brigando com o médico, chutando porta, querendo apertar o pescoço do médico, não foi bem. E ele dizia logo: "Tenho certeza que não tem ninguém do interior aí não". E realmente, dada ao estresse, né, que é a capital, e o policial é vítima dessa agitação toda, me deixa todo mundo estressado, mas é a cultura interiorana que a gente sabe que é diferente, né. Então assim, cada batalhão tem um perfil, uma característica, então o interior, um policial que sai da sociedade interior, ele já tem aquele ritmo já, né, mais ali na tranquilidade. Então assim, é realmente, interior. Se eu tivesse vindo antes, né, eu teria passado mais tempo aqui. Curioso que esse discurso do senhor, ele se replica
Em relação a outros companheiros, eu conheço alguns que vieram do Recife para cá por circunstâncias diversas e não quiseram mais voltar para Não a querem região voltar. metropolitana. Preferem firmar domicílio aqui, enfim. E principalmente desfrutar das belezas de Garanhuns, que é uma terra espetacular. As colinas, as 7 colinas, né. Exatamente. Coronel, o senhor teve a oportunidade de ocupar o mais relevante posto da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. O senhor passou quanto tempo ocupando esse posto e como se deu essa caminhada até lá? Pois é, eu tinha sido o comandante do 4º Batalhão, Jefferson, em 2017, né. Recebemos a missão do comandante Vanildo à época, Caruaru estava ali batendo uma casa. Vanildo Maranhão, Vanildo Maranhão, né, rádio patrulheiro, né, cursado. Spinner, então uma pessoa, assim, bem na pegada dos batalhões especializados, né. Sim. Eu fui ajudante de ordem do coronel Vanildo, eu fui chefe de gabinete, assistente do comando geral, e ali numa mudança estratégica, né, a nível de coronéis inclusive, né, ele fez: "Tibério, tem uma nova missão para você, 4º Batalhão". E o 4 estava passando uma fase bem difícil, né, que foi aquele momento em que o jornalista da BTV, o âncora, o Alexandre, foi vítima de uma bala perdida durante uma troca de tiro numa ocorrência policial, e depois ficou provado que o disparo saiu da arma dos bandidos, né. Então, salvo engano, eu acho que foi a Rocan, do 4º Batalhão, que atuou numa tentativa de assalto frustrada por conta da atuação dos policiais, e a cidade ficou meio agitada, né. Até hoje, né, o Alexandre não voltou, né, não voltou às suas atividades, né, então lamentavelmente, né, graças a Deus sobreviveu, né, mas foi nesse momento difícil ali do batalhão, houve mudança no comando, e eu fui designado pelo comandante-geral para assumir o 4º Batalhão. Tinha tido bons números e resultados no 14º em Serra Talhada, lá em Serra Talhada eu alcancei o PDS-1, né, o Prêmio de Defesa Social, o primeiro colocado do estado, 22% de redução, e o comandante lembrou disso: "Ó, você fez um bom trabalho lá em Serra Talhada, tem uma missão agora em Caruaru". Caruaru batia às vezes 40 homicídios. Caruaru e região, eram 15 cidades, Caruaru mais 14 na época. E era pesado, às vezes 24 homicídios somente em Caruaru, imagina, um mês. E ali a gente foi para aquela missão, eu recebi de 130 policiais emprestado para o futuro BIES, estava se instalando ainda no prédio alugado, mas não estava funcionando. Então eu antecipei 130 policiais, saí de 5 guarnições ativadas em Caruaru, na cidade de Caruaru, para 17. 130, um reforço, né, 130 policiais recém-formados, né, uma escola dessa. E ali a gente implantou a Operação Jericó, ainda lembro o nome da operação, né, nome da maior cidade, a cidade mais antiga da civilização, em funcionamento é Jericó, né, então a Operação Jericó, lembrando a grande cidade de Caruaru, que atraía também comerciantes e bandidos, né, Jericó também na época atraía comércio, mas a bandidagem também. E ali a gente conseguiu reduzir, já nos primeiros meses, 47% dos homicídios, tanto na cidade como nas circunvizinhas. Então o batalhão começou a bater o primeiro lugar do estado. Primeiro lugar do estado, a governadora à época era oposição ao governo do estado e era a prefeita de Caruaru, né. Eu lembro que ela colocava, como toda prefeita, defendendo a sua cidade, né, a violência, e aí simplesmente a prefeita parou à época de falar, porque o resultado chegou, 47% de redução no primeiro mês. E o BIES se instalou nos meses seguintes, continuou junto com o 4º Batalhão, né, eram 2 comandantes conhecidos, Tenente Coronel Menezes, da minha turma também, tinha comandado o OP, né, os Caveiras, e foi designado para o primeiro BIESP em Caruaru, alinhamento total entre comando, entre oficiais e as equipes ali, praça na rua. Resultado, as maiores reduções aconteceram naqueles 12 meses, foi promovido ao posto de coronel da PM, tá, e quando a governadora 2 anos depois, na eleição de 22, ganhou para governadora do estado, me conhecia, eu era o coronel mais antigo dos 51 coronéis, e ali com certeza, né, ela olhando a relação, ela pode escolher qualquer um dos coronéis, e eu vinha logo na cabeça da relação, né. Eu acredito que por ali ela me convidou, sabia do nosso trabalho, da nossa competência, do resultado em Caruaru, cidade dela, e ali a gente fez um bom trabalho durante 12 meses. Então passei 1 ano e alguns dias ali, à frente do comando geral. E Jefferson, vivi o comando com muita intensidade, né. Então, tive o privilégio de colocar, após ela conseguir um empréstimo com o BNDES, naquela época ela conseguiu um empréstimo de 3,5 bilhões, um dos maiores empréstimos do governo do estado. E ela designava ali 1 bilhão
para as forças policiais. Aí eu digo, não, 1 bilhão dá para a gente fazer o que eu sempre sonhei, em ver um batalhão, Jefferson, sendo construído do zero, do projeto arquitetônico. Isso é um marco na segurança pública pernambucana. Porque, ó, eu tenho 33 anos de polícia. É a primeira vez que eu estou presenciando a construção de um batalhão a ser batalhão da polícia, Jefferson, porque sempre foi entrega ou empréstimo, cessão de uso de um prédio, de uma casa, de um centro social urbano, de um prédio da prefeitura. Olha, adapta, faz para a polícia, adapta. E nunca funciona, porque às vezes o espaço de alojamento tem que ser apropriado para que o policial ele tenha condições de, né, usar o alojamento, o corpo da guarda, a reserva de material bélico tem que ser um local específico, tem que ter um pátio para formatura, um pátio para viatura, você tem que ter espaços para funcionar o batalhão, como antigamente. Né? Terceiro batalhão, o 8º batalhão, BPTran, 1º batalhão, batalhões que foram construídos para serem batalhões. E em 33 anos, eu não tinha presenciado a construção de um batalhão. Então, eu coloquei 16 batalhões, Jefferson, 16 batalhões, e o governo atual, governadora, ela está construindo já 10 ao mesmo tempo. Inclusive, em Arco Verde, nós colocamos o 3º BIESP. Experiência bem-sucedida do 1º em Caruaru, e o 2º em Petrolina me fez lançar um BIESP, briguei, né, pela cidade de Arco Verde e região. Garanhuns vai ser também beneficiada pela segurança pública do BIESP. Então, veja, um marco. Então, joguei ali 16 batalhões. Confesso que eu não imaginava que fosse, né, e falei, então, talvez 2, 3. Ó, Batalhão de Zeus está sendo construído, 28º. Botei o batalhão de Goiânia, que era a 3ª companhia. Fiz uma visita à 3ª companhia. Na linguagem da gente, estava um bagaço aquele prédio. E um terreno enorme, de mais de 8 mil metros quadrados. Eu digo, cara, vou jogar um batalhão aqui. Foi o último que entrou na minha planilha e o primeiro que saiu para construir. Os outros eram o primeiro, né? 27º saindo. O 28º em Bezerro saindo. O BIESP de Caruaru, prédio alugado, está sendo construído. O BIESP Petrolina, que foi ameaçado de despejo. Eu era diretor-geral da administração, o comandante ficou louco, porque o proprietário queria aumentar o aluguel, a polícia não estava concordando, nem o Estado, com o valor que ele queria, e ele deu um prazo de 20 dias para despejar o 2º BIESP. E eu digo, não, vamos construir, está sendo construído dentro do 5º Batalhão. Então a gente vai para o 18º Batalhão conseguir terreno, inclusive, junto com o comandante, na época, Tenente Coronel Armiston. Então, lá no Cabo de Santo Agostinho, a reforma do 16º Batalhão, não é, foi proposta nossa construir, mas não conseguiram terreno ali, muito difícil, a área, o bairro de São José. Edificações antigas não tem terreno. Então, a governadora recentemente startou a requalificação de todo o 16º Batalhão. Então, a gente saiu jogando batalhões. Eu botei um batalhão para Petrolina, não sei se mais na frente vai ser construído, assim como um Bezerro para as cidades de Caruaru do 4º. Sair do 4º e o batalhão ficar somente com Caruaru e Riacho das Almas, eu fiz a proposta também para Petrolina. Um novo batalhão de área em Petrolina, pegando o Afrânio, Dormentes, as agrovilas, e o 5º Batalhão fica somente na cidade de Petrolina. Então, assim, estrategicamente e tecnicamente, quando junta a população de Petrolina com a população de Juazeiro, dá 750 mil habitantes aproximadamente. Para um batalhão só, e o BIESP não dá conta. Então, mais um batalhão de área. Eu acredito que mais à frente esse batalhão vai sair. Joguei a construção da Cipicães, ainda não foi startado, mas está lá na nossa planilha. Ciatu transformar em BPTU, está sendo construído o batalhão de turismo. Cipoma, para ser transformado em batalhão ambiental, está sendo construído o batalhão onde era a Cipoma, dentro daquele espaço lá em Abreu e Lima, o batalhão ambiental. Então, veja, isso foi um grande, para mim, né, eu digo, se eu vou ver coisa que os meus olhos não viram, sabe, Jefferson? Então, isso para a população reflete o que? Um policial, ele está num local adequado, né? O policial, ele está realmente num local, assim, digno, né? Numa estrutura. Recentemente eu tive a oportunidade de visitar a delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui em Garanhuns. Inclusive o Luciano Holanda é um grande amigo nosso, chefe da Polícia Rodoviária Federal, hoje aqui em Garanhuns. E é impressionante como as dependências deles são muito bem Dignas, construídas, ambiente limpo. funcionais, né, Jefferson? Exato. Policiais também visivelmente satisfeitos, prontos para tirar ali seus serviços de forma muito tranquila, sem a pressão comum aos Pois é. militares. E o que chama a minha atenção é o BIESP, né, que é o batalhão, o primeiro BIESP principalmente, que eu tive também a oportunidade de conhecer, tenho amigos lá.
ele tornou-se um modelo de policiamento, né. Isso. Eu acredito que é uma tendência, né, para que aquele modelo ele se reproduza em todo o estado. Então, o Biesp, ele surgiu a partir do seu comando? Foi através do seu comando geral ou ele já veio antes? Salvo engano, Coronel Vanildo, Coronel Vanildo Coronel Maranhão. Vanildo. Coronel Vanildo, ele o grande idealizador, o Coronel Marinho, que era, cavalariano, né, passou muito tempo na cavalaria, Coronel Marinho, ele tinha esse projeto, né, de interiorizar as unidades especializadas. Então, para quem conhece um pouco, né, não conhece nada sobre a polícia ou sobre esse BIESP, é uma sigla, né, Batalhão Integrado Especializado, né, que a gente implanta no interior. Então, por que ele é especializado? Então, por exemplo, o BIESP que vai ser instalado, que está sendo construído, Jefferson, hoje eu lanço um vídeo, né, sobre dentro da construção do BIESP lá de Arco Verde. Hoje eu lanço nas minhas redes sociais, né, se você não me segue aí, Coronel Tibério César lá no Instagram. Então, dentro das colunas já levantadas, prazo de outubro, novembro, está pronto esse BIESP. Então, veja, o BIESP ele leva 5 tipos de especialidades que nós temos na capital como um batalhão. Então, capital tem batalhão de rádio patrulha. Meu pai passou por ele. Então, nós vamos ter um grupamento de rádio patrulhamento, ou então patrulhamento tático, né, urbano hoje, né, utilizando essa linguagem mais técnica. Então, são aquelas viaturas pretas, como o BIESP opera em Caruaru, em Petrolina, né, são de 7 a 8 homens, são 4 em cada viatura, armamento pesado, uma chegada tática em ocorrências que realmente precisem dessa presença, né, direta, mais tática. Então, assim, a gente vai ter uma equipe de rádio patrulhamento, né, de patrulhamento urbano, de rádio patrulha. Nós vamos ter equipamento de motopatrulhamento, uma equipe de motopatrulhamento, tá? Então, hoje, os batalhões de área, ele tem ali um efetivo diminuto, né, do pessoal que sai de MO, né, antigamente tinha rocando os batalhões, hoje é MO, né, do pessoal de moto, mas nós vamos ter em cada BIESP desses novos, um grupamento de ROCAM. Então vão ser muito as motos atuando durante 24 horas na cidade e estendendo-se para outra cidade. Então, e fique claro também que o BIESP não vai só chegar e prestar segurança dentro de Arco Verde, não. Garanhuns também vai ser beneficiado em região com o efetivo do BIESP sendo empregado ali, Jefferson. Então, veja, você tem a de patrulha, você tem ROCAM, você tem equipe de trânsito. Então, hoje, no máximo, um batalhão como o nono deve ter uma equipe de trânsito na rua, Somente uma. duas motos de trânsito. Então, nós vamos ter realmente as amarelinhas, como são conhecidas, né? E dizem que é a viatura que o pessoal tem mais medo, né? Porque mexe no bolso, na multa, né? O pessoal respeita mais. Então, vamos ter mais viaturas de trânsito circulando na nossa região. Nós temos uma equipe de choque ligeiro, grupamento de choque. Então, muitas vezes a gente quer fazer e executar uma ordem de justiça, uma reintegração, e a gente tem que chamar o choque do Recife, todo um planejamento, um ônibus para transferir e trazer o efetivo do choque. Então, hoje, a gente vai ter uma equipe de choque, que é uma equipe de Garanhuns, dando suporte a isso. Revista de presídios, revista de cadeias. Imagine, né? O choque fez isso. O pessoal é capacitado, são especialistas, né, em localizar dentro de uma cela ambiente, locais ali que, às vezes, o camarada está querendo esconder ali uma droga, um celular, alguma coisa nesse sentido. Então, uma equipe de choque atuando em Arco Verde região, dentro do BIESP. E o quinto grupamento é um dos principais para mim, e foi o que eu usei para trazer o BIESP para Arco Verde, cães. Nós vamos ter, sabe, o pelotão, uma equipe de cães, né? Ou seja, de policiamento com cães. Então, assim, policiais habilitados para isso, né? Cães, né, capazes aí de farejar droga, a gente sabe disso, até mesmo dentro ali do tanque de combustível, né, do suporte, né, da abertura ali. Eu já vi uma apresentação na Cipicães, anos atrás, em que o policial, numa demonstração, escondia lá um pouco de um bigzinho de maconha ali dentro daquela portinha, né, onde a gente abastece o veículo aí no tanque de combustível, e o cão rodar o carro, rodar o veículo e chegar lá em cima, mesmo com o cheiro do combustível, né, para tentar ali ofuscar, atrapalhar e o cão localizar. Então, você falou da PRF. A PRF lá de Caruaru, PRF ali de São Caetano, naquele curso ali, pede muito apoio do BIESP de Caruaru para operar em cima de malas, de ônibus de viagem, atrás de drogas. Então, Arco Verde, por exemplo, é uma saída, né, do sertão. Então, vem gente ali por dentro de Bimirim,
que vai estourar, né, na rodovia, que vai estourar ali em Arco Verde, de Floresta, de Cabrobó, Salgueiro, do Alto Sertão, do antigo polígono da Maconha, e vai passar por Arco Verde. Então, uma operação com cães ali na saída de Arco Verde vai pegar, interceptar e apreender muita droga e prender muito traficante ou que está usando, né, da estrutura do tráfico para levar drogas para o Recife. Então, assim, é um ganho não só para Arco Verde do Biesp. Então, foi algo idealizado lá atrás pelo Coronel Vanildo. No comando dele, ele colocou em prática, né? Foi a época que eu fui assumir o comando do 4º Batalhão 2017. E o Biesp é um case de sucesso na Polícia Militar. Já que não dá para construir um batalhão de rádio patrulha ou um batalhão de choque no interior em cada cidade, a gente vai instalando os Biesp e o efeito é o mesmo de uma unidade, sabe, especializada. Então, assim, foram coisas, não foi no meu comando, mas no meu comando eu passei para construir os prédios. O senhor aprimorou. Eu aprimorei. O projeto foi em sedes alugadas, no meu comando eu disse, não, vamos agora construir, prédio nosso. Até a estrutura de uma piscina está sendo construída nos nossos Biesp aqui em Arco Verde, por exemplo, eu visitei lá, né, para o cão também receber treinamento em água. Porque muitas vezes numa perseguição, você sabe, o camarada entra dentro de um açude, Sim. entra num córrego desse e o cão vai embora e já traz o cara lá pelo pescoço por ali já. E segura o camarada, né? Eu tracei esse paralelo entre a PRF e a Polícia Militar, porque quando a gente compara a Polícia Rodoviária Federal com os batalhões comuns da Polícia Militar, a diferença é absurda, mas quando a gente faz uma comparação com o Biesp de Caruaru, que é onde eu conheço, a gente percebe que já existe uma semelhança maior. E, de fato, há essa integração também entre PRF e Polícia Militar. E curioso aqui, a importância do Biesp aqui para a nossa região. Isso. Em Garanhuns nós temos a cadeia pública, em Canhotinho nós temos o CRA, que é o Centro de Ressocialização do Agreste, e em Lajeado nós também temos uma cadeia pública. E sempre que ocorrem operações de dentro dos estabelecimentos prisionais, quando nós contamos com o apoio do canil do Biesp, a quantidade de entorpecentes É outra, né? apreendidos sempre é outra, ou seja, o trabalho ele passa a ser mais efetivo. Então a gente percebe a importância desse investimento, da interiorização, policiamento especializado, como o senhor falou, policiamento de choque. Por exemplo, nos batalhões nós temos o antigo GAT, Grupo de Apoio Tático Itinerante. Isso. Ainda existe essa sigla que em Garanhuns permanece ainda, mas que em breve mudará. Está sendo mudado para tático, né? E aí, a questão do impacto visual também, como o senhor falou, as viaturas pretas do Biesp, o policial trajando um fardamento diferenciado. Aquilo ali não é vaidade, existe uma explicação psicológica para aquilo também. Quando o policial desembarca de uma viatura, 8 homens, 7 homens, armados com fuzil, com fardamento preto. Isso, é diferente. A ocorrência se resolve. Isso. O policial só precisa argumentar sobre esses verbalizar. Ninguém tem coragem, entre aspas, de peitar uma tropa preparada, enfim. Nós tínhamos antes aqui a questão dos forços qualificados nas instituições bancárias, o novo cangaço. E aí esse ponto eu quero tratar com o senhor também, porque envolve uma tropa extraordinária que é reconhecida não só no Brasil, mas no mundo, que é o BEP, o antigo JOSAC. E eu sei que o senhor tem muito apreço por essa tropa, e sei também que essa tropa tem uma admiração imensa por ter. Então conta um pouco também dessa experiência com os guerreiros, que eu admiro demais, sou um fã assumido dos guerreiros. Pois é. Conta um pouco para nós disso. Pois é, eu sou suspeito para falar do BEP porque, né, nós temos equipes atuando no BEP, né, diuturnamente ali em Arco Verde região. Tem vizinhos que são guerreiros de Caatinga, né, que moram em Arco Verde, trabalham vizinho mesmo, lá onde nós moramos. E essa semana eu fiz uma matéria rápida na feira de Arco Verde, tô comendo uma tapiocazinha, mostrando um pouquinho da cultura de Arco Verde, e fui entrevistar, né, uma jovem que estava lá. No final da entrevista ela fez, eu sou filha de Camelo, não, sargento Camelo. Eu digo, não, e Camelo já tem filho de policial civil, na polícia civil. Eu digo, não, o Camelo tá ficando nego velho. Camelo é um desses aí que a gente se encontra muito lá em Arco Verde. Então, assim, o BEP, eu tenho um apreço realmente especial, né, é uma tropa, assim, que segurou o Novo Cangaço, né, graças a Deus a gente tem visto, assim, 0 episódios, né, no meu comando mesmo, 0 episódios, né, do Novo Cangaço. A gente vem trabalhando com a madrugada segura há muito tempo. E quando comandante-geral, eu comecei a perceber o desgaste também do efetivo do BEP no Novo Cangaço, no combate ao Novo Cangaço, que é a Operação Madrugada Segura. Então, eu percebi ali que os policiais estavam descansando muito pouco, retraindo muito pouco, saindo de madrugada. E aí, você sabe que a escala do BEP geralmente é ali 3x9, né?
E, enfim, imagine, 2, 3 dias, o motorista ele já está bem, bem cansado naquilo ali. Então a gente começou no comando a melhorar e aumentar esse intervalo nas madrugadas, para poder o camarada, quando fosse em estado ali, ó, rua, o motorista tivesse em condições. Então a gente investiu no BEP. Eu era diretor-geral da administração ainda, nós montamos um consultório odontológico, eu transferi cadeiras do CEODonto, Centro Odontológico da Polícia, para o BEP. Antes de ser diretor-geral da administração, a gente conseguiu também contratar dentistas para o BEP, né? Então, um dentista que foi contratado, até filho de um guerreiro de Caatinga, né? Já aposentado, foi contratado, o credenciamento, tudo feito, né? Dentro dos ditames legais. Então, imagine, um dentista civil contratado, mas filho de um guerreiro de Caatinga, para estar atuando no batalhão que marcou a vida do pai dele. Então, a gente conseguiu transferir um grande amigo, o subtenente Josso Valdo também, e encontrei, era fisioterapeuta do meu pai no hospital e tinha a manicaca de Ciosaki. Digo, "Ô, enfermeiro, um fisioterapeuta, vem cá, que história é essa?" Aí ele, não, coronel, eu tenho raiz no interior, tenho um curso da Ciosaki, estou aqui no hospital, sou fisioterapeuta. Eu digo, mas rapaz, espera aí, rapaz. Deixa eu entender, o cara é policial militar e fisioterapeuta. Fisioterapeuta formado, né? Guerreiro de Caatinga. Guerreiro de Caatinga, Cussão. cursado, mas estava como fisioterapeuta do Hospital da Polícia, um dos melhores. Sendo que na época eu não podia. O Josuvaldo, hoje mora em Serra Talhada, né? Josuvaldo, veja só Josuvaldo. Eu não podia mexer. Vai vir pra cá também pra contar essa história. Vamos trazer Josuvaldo pra cá. Grande amigo, abraço forte, né? Aí eu não podia mexer em Josuvaldo, por quê? Porque ele é o fisioterapeuta do Coronel Vanildo, na época que era comandante-geral. E eu estava numa função baixa, né? Acredito que eu era diretor de saúde, eu era da ASIS, eu digo, rapaz, não posso botar esse cara para ali, porque era o fisioterapeuta do comandante-geral, que tinha um problema, deixou ele, né? E eu digo, mas aí a roda gira, né? Comandante-geral Vanildo sai, comandante Santana, Roberto Santana entra, e depois eu assumo comandante-geral. Eu digo, nego velho, agora tu vai ajudar o BEP. E ele queria também voltar para a custódia, para o sertão. Então a gente transfere Josuvaldo para o BEP. Ele, nas parcerias ali, consegue montar uma sala de fisioterapia e se torna o fisioterapeuta oficial do BEP. Guerreiro de Caatinga agora, o homem certo, no lugar certo, pelos motivos certos. Então, se realizou, depois fiz visita lá, conheci a sala dele, todo estruturado. Então, assim, foram coisas que foram marcando a vida da gente, né, e a ligação com o BEP. E por último, que foi a cereja do bolo, enquanto comandante-geral, participei da formatura da 31ª CELSAC. Quem é da 31ª sabe disso. Era janeiro de 2024 já, né? No final do mês eu estava sendo ali exonerado, lógico que ninguém sabia, e nem muito menos eu. E ali eu tinha prometido, na formatura, assumir ali, palavra do comandante-geral, né? As últimas palavras, né? Familiares presentes, comandantes de batalhões que tinham policiais que terminaram o curso presentes, né? Meu filho, que é fã também, o Arthur, né? O Arthur disse que está fazendo direito, quer entrar na polícia e quer ir para Ciosaki também, né? Então o Arthur estava comigo lá, prestigiando o evento. E eu lembro que, na minha fala, eu digo, olha, 3 novidades, 3 boas notícias aqui para vocês. Primeira boa notícia, quem se formou na 31ª CIOSAC, essa formatura, quem veio de fora das outras unidades vai permanecer no BEP, para reforçar a equipe. Aí os comandantes que estavam lá já ficaram tristes, né? Porque perderam o oficial, perdeu o sargento, perdeu o soldado, gente da rádio patrulha, tinha comandante do 23º, mas comandante perdeu o Playboy, vai ficar tudo aqui na CIOSAC, né? Aí peguei de amizade já com os comandantes. Segunda boa notícia, vou mudar o nome, vai voltar a ser CIOSAC, né? E se eu tivesse permanecido, a gente ia lutar para que isso acontecesse. Então, segunda notícia, volta o BEP a ser chamado de CIOSAC. E a terceira, e é nessa eu me surpreendi, com a alegria do povo, né? A escala vai ser, a partir do mês que vem, 24 por 72 horas. O BEP, naquela ocasião, era a única unidade 24 por 48, 1 por 2. Jefferson, quando eu dei essa notícia, eu fiquei fora de tempo, na hora, no microfone, sem reação, porque a alegria tomou conta da formação. Foi o instrutor pulando na costa de aluno, foi aluno saindo da formação, foi a equipe do administrativo, pulando, batendo palma. Depois eu entendi.
Teve policiais do BEP que foi afastado, foi transferido, colocado numa lista negra, porque na época de um movimento paredista, o pessoal assinou um requerimento lutando por essa escala. E já é normal na polícia. A polícia trabalha 1 por 3, seja 6 por 18, 1 por 3, seja 12 por 36, 1 por 3, 24 por 72, 1 por 3. O BEP, ele estava numa pegada de 1 por 2. Tirava um dia de folga do pessoal, por conta da gratificação que recebem até hoje, uma gratificação que está desatualizada, R$ 2.500, que quando desconta imposto de renda Funafim ali, cai para R$ 1.700, já está desatualizada. Eu disse, não, uma coisa não tem nada a ver. A gratificação é pelo risco que o Guerreiro de Catinga hoje ele passa e passou no Novo Cangaço. E saíram vitoriosos. Do nosso BEP aqui inspirou os outros BEPs da Bahia, do Ceará, de outras polícias militares. Foi o nosso BEP. Foi a nossa CIOSAC. E eu digo, olha, a gratificação é pelo risco que o cara tá na rua, minha gente. Então, eu anunciei essa escala. Até hoje, a escala é de 1 por 3 do BEP. Então, assim, é um reconhecimento. Mas eu não esperava a alegria da tropa naquela formatura. Então, assim, essas coisas foram conectando o efetivo do BEP, né? Todos os anos eles mandam para mim um voucher lá da corrida do BEP, né? Segunda, uma das corridas mais organizadas da Polícia Militar. Esse ano contou com 1.500 inscritos, Jefferson. Em números imperadores. Incrível, incrível, Beto. Agora, vamos trazer para a gestão o resultado disso? É isso que a população ela precisa entender. Lógico que eu falo muito de polícia militar, mas a gente fala da polícia para o cidadão entender que o que a gente faz na área de gestão de pessoas, de valorização da tropa, reflete na rua. Então, veja, Jefferson, nós mudamos a escala. Então, para quem entende de escala, e você entende, sabe disso. Se eu aumento o número da folga, eu diminuo as equipes na rua. Exatamente. Se eu não coloco efetivo para lá. E não chegou efetivo de fora para lá. O BEP, depois que eu mudei a escala, eu mudei a escala em janeiro de 2024. No final de 2024, o BEP bateu a maior apreensão de arma de fogo da Polícia Militar. Foi a unidade da PM que mais apreendeu arma de fogo, Jefferson. Veja, trabalhando com menos equipe, com menos policial na rua, apreendeu mais. O que é isso? Tropa motivada. Tropa motivada. Aí passa o ano 2024. Foi só a emoção do primeiro ano. Foi 2025. Segundo lugar, ou segunda vez em que o BEP bateu primeiro lugar em apreensão de arma de fogo das unidades de Polícia Militar. Somos hoje 51 unidades, batalhões e companhias independentes. O BEP bateu 24, bateu 25. Não sei como é que está em 26 agora. O BEP bateu 2 anos consecutivos com uma unidade que mais apreendeu arma de fogo na rua. Isso é abordagem. Isso é o cara caçando. É indo atrás. Uma arma de fogo que a gente tira da mão de um bandido, minha gente. A gente evita diversos homicídios. Eu trago para aqui, Jefferson, a experiência de uma arma que foi apreendida lá na capital, salvo engano, pelo batalhão de choque. Uma .40. Numa abordagem que a equipe fez na rua, dentro de um ônibus, salvo engano. E resultado, a perícia, a polícia científica, eles usam um nome técnico, né, para acompanhar por onde a arma andou, Sim. pelo teste de balística. Né? Então ele fez o rastreamento, é outro nome que eu não lembro agora, o doutor Benevides trazia para a gente aquela experiência. Jefferson, essa arma tinha passado em 30 homicídios. Veja, pelas balísticas, ele historiou, né, pelos testes de balística, né, .40, e verificaram e confirmaram que a arma tinha participado de 30 homicídios na região metropolitana do Recife. Então, uma arma que o policial tira de circulação, veja, 30 homicídios. No caso dessa, especificamente dessa .40. Então, assim, imagine um policial motivado abordando, tirando arma de circulação, tirando droga de circulação, tirando gente com mandado de busca e apreensão, de mandado de prisão em aberto, circulando, gente que sai de São Paulo, chega numa cidade feito Arco Verde e Garanhuns e está ali naturalmente vivendo a sua vidinha. Aí veja a necessidade de tecnologia na segurança, de câmeras com reconhecimento facial, tirando gente de circulação como São Paulo e cidades do interior de São Paulo estão fazendo hoje, Jefferson. E a gente tem que investir nisso aqui nas nossas cidades do interior, porque tem gente vindo da capital. Tupanatinga, a equipe da inteligência, o 3º Batalhão, confrontou com o pessoal do Comando Vermelho. Veja, mês atrás, foi coisa de Comando Vermelho, nessa pressão que a polícia do Rio de Janeiro está fazendo lá, o pessoal está indo para o Nordeste. Uma célula do Comando Vermelho atuando aqui em Tupatinga, querendo colocar toque de recolher na cidade. Ó. Então, polícia lá em cima, operação
feito, um foi preso, um resistiu à prisão, foi baleado, não resistiu, morreu, sabe? E 2 do Comando Vermelho, atuando na cidade de Taguatinga. Então veja, são policiais valorizados, policiais que são reconhecidos, né, policiais motivados, ele vale por 10, você sabe disso. Então o BEP é um caso de sucesso, uma simples mudança na escala, lógico que outros fatores, o próprio comandante Alessandro, né, o camarada tem um tratamento humano ali, junto com a tropa, vai junto, isso motiva, você sabe, a tropa, quando o comandante vai junto, motiva. São vários fatores, não vou dizer que, fui eu quem fez tudo isso não, mas eu coloquei um tijolinho nesse aspecto motivacional do BEP. Uma simples mudança de escala. Um dia a mais de folga, o policial, ele, já começou a atuar de uma maneira diferente. Então, assim, BEP tá de parabéns, a gente tem realmente essa conexão forte, é um efetivo, assim, que a gente sonha muito. E foi na cor do uniforme do BEP e eu queria mudar também o uniforme da polícia. Queria mudar. Se tivesse mais um tempo, Jefferson, eu tenho foto como comandante-geral. O senhor em 12 Tempo minutos fez texto. tudo isso. O senhor de modelo? E Depois eu quero ver essa foto pra gente. Modelo, não vou mandar foto, não. Coronel Modelo. Modelo. O gato volta a ser preto. O gato preto, né? Essas coisas são coisas assim que parecem pequenas, Jefferson, mas tem um poder, uma força muito grande, sabe? Então, assim, o GAT, ele, se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, a gente ia trabalhar isso também, de estar resgatando, né? Algumas coisas, né? Uma viatura preta do GAT, quando chega, né? Faz diferença, né? Eu posso lhe dizer por experiência própria. Como eu trabalho também com comunicação, nós temos contatos no estado inteiro, né? Eu também passei pela formação militar, os meus seguidores conhecem, eu sou praça da Polícia Militar do estado de Pernambuco com muito orgulho. Eu tenho aí 8 anos de instituição, 5 anos lá do GAT da 11ª Companhia. Recentemente fui convidado para compor o GAT aqui do 9º BPM, ladeado de guerreiros extraordinários. Tenho a imensa felicidade de dizer, inclusive, que o serviço de 24 horas não é sobre trabalho, é sobre lazer, é sobre comunhão. Enfim, inclusive, Sargento Lucena, que Deus te abençoe, tá? Cabo J. Freire e demais membros da nossa equipe. Mas o que eu posso te dizer sem medo de errar é: a tropa está desmotivada. E já esteve muito pior. Existe aquela máxima que diz que não há nada tão ruim que não possa piorar, assim como não há nada tão bom que não possa ficar ainda melhor. E a tropa, ela é tão carente de atenção que quando alguém faz algum gesto de nobreza, a tropa abraça com extrema gratidão. Por isso que o senhor tem esse conceito tão elevado, que em apenas 12 meses o senhor fez muito. Então a tropa tem essa facilidade de reconhecer. E vem agora, né, Jefferson? Esse retorno vai chegando agora, né? Esse retorno vai chegando agora. Não é à toa que quando surgiu o nome do senhor para vir para o podcast, nós prontamente aceitamos, porque reconhecemos também a qualidade do seu trabalho, o que o senhor fez pela tropa e o que o senhor pode fazer também enquanto parlamentar. Mas o que eu devo lhes dizer aqui, até porque quando eu disse que o senhor viria, eu recebi, obviamente, várias sugestões de perguntas. Sim, sim. Enfim, nós temos uma escala, o senhor citou a questão da gratificação do BEP, que está defasada, isso é fato. Eles, inclusive, recebem muito pouco para a qualidade da entrega que eles fazem para a sociedade. O BEP deveria ter uma gratificação muito mais generosa. Um ponto que chama a atenção também em relação ao BEP é o seguinte: o policial, ele passa por um dos cursos mais difíceis das forças operacionais do mundo. É verdade. Né? E aí ele fica no BEP e faz jus a essa gratificação. Quando ele sai do BEP, ele não leva essa gratificação por cima. E uma coisa que chamou bastante a minha atenção: eu tive a oportunidade de ser comandado por um guerreiro de Caatinga, Sargento Fábio, e também tive a oportunidade de ser comandado por um hoje tenente, na época subtenente Edmilson, 14 anos de BEP. Quando um policial desse chega na unidade, toda a unidade ganha. Ele traz a vivência, experiência, ele estimula a tropa, porque um líder faz total diferença, e a formação de um policial, de um guerreiro de Caatinga, é de liderança. Então eu acredito que temos que fazer uma reforma profunda em relação a isso também. E quanto as escalas extraordinárias, que esse foi um ponto que disseram, ele trata com R$180 em um serviço de forma coercitiva. Na maioria das vezes o policial, por exemplo, hipoteca, ele é mal transportado, ele é mal alimentado, ele é mal remunerado, ou seja, ele é maltratado. Em um serviço que deveria ser de 8 horas, ele chega a durar até 16 horas, e o policial vai receber esse valor em 45 dias, R$180. Então, são situações que mexem muito, não só com o policial indivíduo, mas com a família do policial também. Então, é uma pauta que, para que eu a tratasse aqui, isso demanda uma certa coragem também da minha parte, porque é uma exposição expressiva,
mas a gente não poderia deixar de trocar também das Jamais. feridas que incomodam a nossa tropa. Vê, meu Jefferson, quando eu assumi o comando, 5 de janeiro de 2023, meu filho mais velho, João Vitor, fazia uma cirurgia, né? A gente podia mudar a data, né, Ana? E minha esposa deixou a irmã dela no hospital com meu filho, recém-cirurgiado. E graças a Deus deu certo, né? E naquele microfone ali, eu fiz um discurso que viralizou, né? Eu tentar resgatar esse discurso, porque foi bater em outras polícias, né? Sim, E eu dizia assim: o meu foco como comandante geral é olhar interno para a minha tropa. E fiz isso, né? Paguei um preço por fazer isso, né? Talvez pudesse ter passado mais tempo no comando geral se eu fizesse diferente, mas não me arrependo de nada, Jefferson. Então, assim, diante de tudo que eu conhecia, de tudo que eu tinha como uma coisa, como uma indignação, no comando geral, eu digo, não, agora é comigo. Eu não posso olhar para cima e dizer assim, comandante geral, faz isso, deixou de fazer. Não, eu sou o comandante geral. Então, o que estava na minha esfera, o que eu podia, e até fora da minha esfera, eu bati de frente e lutei por isso, né? E também saí porque forcei algumas coisas e me posicionava em relação a algumas coisas, tá? Então, antes de entrar nessa questão da valorização do policial, que eu defendi muito isso, né, e eu lutei, por exemplo, eu sabia o que era o colete, que não era um EPI na época. Então, tirava PGEs aqui. Um dos últimos PGEs que eu tirei, como um major ainda, atuando aqui em Pedra Venturosa, eu lembro, peguei um colete, quando eu botei o colete, eu tinha a capa do colete, mas mesmo a placa do colete, ele vinha com aquele cheiro forte do suor de quem usava, 24 horas. Sertão, calor, verão. Meu amigo, se você botasse um colete completo com o Gepago, com a capa e a placa, aí que o cheiro vinha forte. Então como é que um EPI não é individual? O colete não era individual, Jefferson. Então eu fiz questão, nós compramos 7.000 coletes, mês de março, abril de 2023. Eu fiz questão de acompanhar os testes balísticos desse colete na empresa que ganhou na Alemanha. Então, me fizeram, né, chegar até lá. Fui até a Alemanha, em Hamburgo, salvo engano, cidade portuária da Alemanha. E ali nós acompanhamos testes balísticos, colete leve, pouco mais de 1 quilo, 1,6 kg, salvo engano. Um colete que facilitava a mobilidade ali, né, você tá na rua, né, ou seja, nós trouxemos 7.000 coletes naquele contrato, naquela compra. Foi a maior compra de coletes da história da Polícia Militar. A partir daquele momento, Jefferson, cada policial se armou com seu colete. E eu fiz questão de dar prazo para que a Diretoria de Apoio Logístico, DAL, confirmasse que cada policial estava cautelado com o seu colete. Esse aqui é o meu colete, isso aqui não passa para ninguém, eu levo o colete para casa, é o meu EPI. E a partir dali, o governo conseguiu manter. Essas turmas dos laranjinhas, como ficaram conhecidas, já se formaram tendo a sua tonfa, a sua pistola, o seu colete, o seu spray de pimenta, seu pá de algema, coisa que era difícil em outros governos, acontecia. Então tinha que pegar armamento da tropa, dividir viatura, dividir colete, vergonha. Então, graças a Deus, nesse aspecto, a gente avançou. Agora, hoje, que a gente precisa focar, de batalhão está sendo construído, de armamento a gente está bem, fuzis israelenses, inclusive, encontrei o pessoal do BEP num posto de combustível lá de Arco Verde, eu digo, rapaz, fuzil novo. E os caras, coronel, isso aqui é bom demais. Diferença para o FAL. isso. Teve um até que disse, não sei por que botaram o nome fuzil automático leve, queria dar uma pisa nesse camarada que denominou o FAL de leve, porque depois de não sei quantos quilômetros dentro da Caatinga, aquilo ali é um troco, coronel, e eu ficava rindo com o pessoal, fuzil leve. Então, ó, armamento a gente tá bem, a viatura tá sendo trocada, batalhão novo. Agora, a gente tem que pensar e brigar, aí é uma postura minha, um papel meu mais à frente, se assim a gente conseguir chegar na LEP, brigar pela valorização, questão salarial, Jefferson, sabe, a questão salarial, olha, às vezes o pessoal não percebe, polícia militar, o soldado está recebendo bruto 5.000 e tal, que bom que está melhorando, mas o que está acontecendo agora, um terceiro sargento, Jefferson, ele está ganhando parecido com o recruta que está entrando na polícia. Quando vamos tratar de líquido, e aí o sargento, ele, pelo valor bruto, subir um pouquinho, ele pega outra faixa ali do imposto de renda, a diferença está dando de R$ 480 ali para um soldado que está recebendo no seu líquido ali.
seja, o líquido do soldado novinho quase igual ao líquido do terceiro sargento. E o terceiro sargento, responsabilidade de ser escrivão de um inquérito, responsabilidade dentro de uma seção, comandamento de uma equipe, de uma viatura, muitas vezes à frente de uma volante do BEP, terceiro sargento. Então, assim, veja, eu estou desmotivando o terceiro sargento. Então, assim, é urgente que a gente comece a trabalhar, né? É urgente, né, que o governo ele comece a olhar agora para a valorização do homem, da mulher, do policial militar. Então, de equipamento, a gente avançou anos, os governos passados, não tem condição, né? Saindo da tratativa política ali, é incomparável. Batalhões que eu nunca vi ser construído ao longo desses anos aí dos últimos governos, Jefferson. E a governadora topou isso aí, viatura, armamento. Agora é tempo da gente brigar, trabalhar, fazer proposta, mexer na legislação. Para quê? Questão salarial, de uma maneira geral, né? O último reajuste não foi aquilo que a Polícia Militar merecia receber, poderia ter sido melhor, né? Eu lembro que a minha esposa diz assim, ainda bem que essa tratativa salarial saiu depois que tu estava em casa, tu já estava em casa, porque tu ia brigar, disse, eu ia brigar, porque eu não ia aceitar, né, da maneira como foi feita. Mas, enfim, nós temos essa diária de evento de R$ 180, e ela é fora da realidade, Jefferson. 8 horas de serviço. Veja, nós estamos aqui no último final de semana do Festival de Inverno. Veja, quantos policiais na folga estão sendo empregados, recebendo R$ 180 por 8 horas de serviço. Fiado. É desgastante. É desgastante. Efetivos tirando aí 7 a 10 escalas extras durante o Festival de Inverno. Veja, talvez eu esteja sendo até... Eu não procurei informação sobre isso, mas pela experiência, em quase 20 dias de evento aqui, Isso. em quase 20 dias, no mínimo, tem 10 serviços extras para cada policial trabalhando. Principalmente o pessoal que trabalha no administrativo, que puxa mais nessa época. Então, assim, é muito, muito serviço extra a R$ 180. Aí a gente volta para aquele caso que eu tenho sempre replicado nas entrevistas e podcast. Serra Talhada, dia 23 de junho, né, feriado do São João, véspera do São João, o efetivo trabalhando na madrugada, um camarada sai no meio do policiamento, pega uma patrulha a 10 homens, todos recebendo 180 para aquele dia de serviço, e descarrega o 38. Uma munição pina, 5 disparos, 5 policiais feridos. 5 policiais feridos saíram de casa para cumprir a sua jornada de serviço. É necessário ter a jornada extra, porque senão no interior, ainda hoje, a gente não recebeu o reforço dos novos policiais, né? Tanto no Agreste como no Sertão, o efetivo é o mesmo de 2023, quando eu assumi. Não teve reforço de efetivo, nem no Agreste, nem no Sertão. A primeira turma está mais de 10 meses, já tirando o pior. 6 horas de serviço. Imagina o desgaste desses policiais que acabaram de ingressar na instituição. Total. E desmotiva. Sim. E desmotiva. Não tem viatura para todo mundo. Então, assim, é o velho PO há 10 meses. O feminino, por exemplo, para ir ao banheiro durante uma jornada dessa, você sabe, tem que desequipar completamente. Mas tem local, é normal, nem todo local tem um banheiro decente e digno para você fazer o uso policial. 6 horas de pé. E não é roupa leve, não. Você tem uma pistola com 3 carregadores que vai pesar ali 2 quilos e 100, 200 gramas. Você tem um colete de mais 1 quilo e 200. Você tem um cinto de guarnição, você tem um coturno que pesa ali mais de 1 quilo. Você tem, ou seja, uma tonfa que pesa... Ou seja, você tem quase 10 quilos ou mais de equipamento, 10 meses, 6 horas por dia. E quem é do interior que não consegue vir, Jefferson, na escala de 6 por 18, todo dia trabalhando. Tem uma folga por semana, o cara tem que tirar 2 jornadas por dia, durante pelo menos 3 dias. Veja, o cara dobrar para 12 horas de PO, poder chegar em Garanhuns, chegar em Arco Verde, passar lá 2 dias com a família e voltar para a capital. Então, já é tempo da primeira turma AT1 ser lançada na capital do interior, porque tem cidade, inclusive aqui do Agreste, que não tem policiamento 24 horas. Serviço ordinário. Tem que sair, fazer recobrimento para chegar naquela cidade. Então, assim, os comandantes, né, eles ficam fazendo milagres para que o aparato policial possa chegar em algumas cidades, mas isso não acontece porque as 2 turmas, 4.400 policiais, estão concentradas ainda na capital.
Então, assim, é tempo já de trazer esse pessoal para cá. No que vem, alivia o efetivo da 31 e da 32, principalmente na jornada extra de serviço, porque é mais efetivo nos nossos batalhões. Mas, ó, não é só essa diária de 180 que está desatualizada. O PGES, em 2023, Jefferson, eu fui solicitado para fazer uma apresentação na SDS. Para quanto deveria ser, em 2023, o nosso PGES? Polícia Civil fez a apresentação, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro fez a apresentação. No final, a Secretaria de Defesa Social escolheu a nossa apresentação técnica, mostrando perdas inflacionárias, IPCA, e, na época, o PGES ele deveria ser reajustado de praça de 200 para 300 reais em 2023 e do oficial de 300 para 390. Esses valores foram aceitos e aprovados na época pela equipe da SDS, levaram para a Fazenda, né, SAD, aquela coisa, para a gente melhorar isso aqui. Nessa mesma época, eu já tinha colocado, e foi aceito pela equipe do governo, um uniforme, a gratificação do uniforme sair de 750 e pular para 1.100. Inclusive, eu fui autorizado, na época, pela própria SDS, a divulgar com a tropa que o complemento de R$ 1.100 sairia nos próximos meses, porque a gente já tinha recebido em junho R$ 550, que era 750 reais num contra-cheque. Isso aí era mês de agosto, né? A gente ia receber 550 para complementar os 1.100. Veja. Então, assim, a gente já estava trabalhando no reajuste disso tudo. O que aconteceu? Em agosto, a secretária, a doutora Carla Patrícia, delegada federal, ela, questões particulares mesmo, não quis mais continuar na pasta. Em que ela deixou a SDS, todas as nossas tratativas vieram por água abaixo. A gente não conseguiu manter, né? Passaram a régua ali, e o PGES continua até hoje em R$ 200, que é absurdo, entendeu? Então, assim, hoje, veja, se na época, o PGES 2023, já pelas perdas inflacionárias, já estaria ali em R$ 300, então eu acho que o PGES hoje já chegaria perto de R$ 400, se usarmos os mesmos mecanismos que nós usamos em 2023. Passado 3 anos, Sim. então, no mínimo, aí um PGES a 300 e de 200 para 350, no mínimo. Né? Eu não fiz cálculo nenhum aqui, mas, veja, dentro da razoabilidade, hoje estaria de 200 para 350, que seria o mesmo valor que a gente brigava para essa diária de 180. O mesmo valor, PGES e diária de eventos. 300. Hoje, né, eu acredito que estaria já em R$ 350. No caso do PGES, presume-se a voluntariedade, né? Isso. Na escala extraordinária, não. Então, eu acredito que o correto seria que também na escala extraordinária houvesse esse quesito respeitado da voluntariedade, né? E aí o policial ele também já tem outros prejuízos. Ele não pode, por exemplo, dispor de sindicato e ele não pode dispor de CNPJ. E a polícia exige exclusividade, com exceção de cargos relacionados à saúde e educação. Porém, tem que haver compatibilidade de escalas, o que é extremamente difícil justamente em função das escalas extraordinárias. Então, não só o policial é punido, mas também a família do policial, né, que em momentos em que ele poderia estar se revigorando, preparando a sua alma e seu espírito para um serviço operacional, ele está sendo utilizado em escala extraordinária, por exemplo, sendo mal remunerado. Então, isso realmente é o que precisa ser revisto com urgência. Outro ponto que chama a atenção aqui na Polícia Militar Pernambucana é que é uma das polícias, eu acredito, que tem o maior número de evasão em relação a policiais já graduados. Tivemos casos aqui no nome BPM de terceiro sargento sair do concurso, sair do cargo efetivo de terceiro sargento da Polícia Militar de Pernambuco para se tornar soldado em Alagoas, por exemplo. Então, de fato, é uma situação grave que a mídia não aborda e, felizmente, nós temos canais que funcionam também como canais de imprensa feito esse, que falam que tem que ser falado mesmo. E ainda bem que estamos falando com esse comandante-geral, o coronel. Me conhece bem. Jefferson, eu para evasão, eu tenho um projeto, né, nosso. Faltou tempo no comando geral, na verdade é isso, né? Então, assim, quando a gente decide entrar na esfera política, é para dar continuidade, inclusive, a alguns projetos meus que eu não consegui colocar em prática. Sim. Um desses projetos, veja, voltar o CFC, Curso de Formação de Cabos, para quem já está nas fileiras da corporação. Meu pensamento era que um soldado com 3 anos já de polícia militar, tendo um curso superior, e aí hoje em dia até um tecnólogo você faz com 2 anos, você pode fazer o CFC na caneta. Então, tipo, metade das vagas, né? Isso aí lógico que a gente tem que trabalhar bem isso, mas uma parte
antiguidade, e a outra parte na caneta, para que o policial novinho que gosta de estudar, e a ascensão profissional é um fator motivacional, às vezes muito mais do que o dinheiro, possibilidade de ascensão, de promoção, o cara permanecer nas fileiras da corporação. Veja, eu dou aula para o CFO, curso de formação de oficiais, né? Dei, na verdade, estou sem tempo. E eu vi que muitos policiais que estão na academia hoje fazendo CFO eram praças, e muitos trabalharam comigo. E eu me alegrei em encontrá-los ali. Fiz matéria, fiz entrevista, inclusive, com eles. Me alegro quando vejo os nossos profissionais ascendendo. Mas imagine, o CFC voltando, eu seguraria o pessoal novo. O CFS, uma parte também do curso de formação sargento. Né? E aí, veja, você já é cabo, mas aí o soldado também, com mais de 3 anos de polícia, curso superior, tentar o CFS na caneta, como já tivemos, eu acho que o último foi em 2000, foi em 94, o último concurso de sargento assim, né, que abriu na verdade abriu para o civil. Eu não abriria para fora, eu abriria o curso de formação de sargento interno. Sim. Então o CFHP deixava de ser formação de habilitação de praças, como é hoje, voltaria a ser CFSD, você fazendo para ser soldado, e depois você concorrer na antiguidade ou na caneta para cabo. Depois concorrer na antiguidade e na caneta para sargento. Então, com isso, eu acredito que eu seguraria a evasão. Veja, salários mais decentes e compatíveis com o risco da vida do policial militar. Se a gente tem um salário, né, compatível, se a gente tem o reforço policial que está acontecendo, o governador está anunciando novos concursos. Então, veja, eu diminuo a carga das escalas extras, como está acontecendo. Hoje está no osso, então vai ser extra. Para dar segurança à sociedade, eu tenho que botar policiamento na rua. Para garantir um festival de inverno como esse, eu tenho que jogar na extra, se eu não tenho efetivo. Mas se eu ganho efetivo no batalhão, eu alivio para quem está, para todo mundo. Diminui a cota de extra na rua. Se eu melhoro a extra, eu tenho um cara tirando a extra não tão satisfeito, um evento, mas pelo menos tem um valor digno. Imagine, hoje se fosse a R$350, você já tem um extra ali mais interessante, sabe? Então, assim, são projetos, Jefferson, que a gente quer brigar, conhecedor da polícia, 31 anos nativa, o que a gente pode fazer para a gente ter uma tropa motivada e que sabe que o cara vai ascender. Quer ver outra coisa que a gente tem que destravar? As promoções. Precisamos reestruturar o quadro dos batalhões. Veja, eu coloquei batalhões novos para serem construídos. Então, esses quadros, eles têm que ser já trabalhados. Quantas vagas desses batalhões? Anualmente, nos últimos 2 anos, tem dado o quê? 2 vagas de promoção aí para segundo, para primeiro, para subtenente por batalhão, cara. 2 vagas apenas. É a média que está acontecendo do que. Então, assim, é uma loucura. O policial tá aí, o sargento na rua, comandando, fazendo flagrante, juntando as peças de flagrante, pontuação. Quando chega, não é promovido, porque só 2 vagas por batalhão. E o pessoal do administrativo, que precisa ser promovido e reconhecido também. O administrativo tem o seu valor, tem um bastidor, que muitas vezes não está na rua. Não tem como pontuar tanto como quem está na rua. E o cara fica realmente a ver navios nas promoções. Então tem coisas que, projetos assim, que é possível. Então, na questão mesmo de promoção, a gente tem que brigar para uma reestruturação dos nossos quadros, para que a gente possa ter mais vagas saindo aí, né, nos postos dos graduados. Né? Desafio, por exemplo, o soldado e o cabo que está na rua. A gente vive uma gestão de meta por resultado. É uma gestão por resultados. Vira o ano, vem promoção. A meritocracia vai ajudar quem é sargento em cima e oficial, não é? Sim. Mas o soldado que não é promovido por mérito. O soldado veio ao mundo para se dar. E o cabo? Né? Conta essa fala dele aí. E o cabo, né? Que também não é promovido por merecimento, Jefferson. Então, veja que desafio para a liderança da polícia, dos batalhões, manter essa tropa motivada, sabendo que a meritocracia dos resultados, dos protocolos, não atinge esse efetivo. Então, você tem que motivar de outra forma, não é promoção. Tem que motivar realmente com a questão salarial, com escala de trabalho, você tem que motivar com alguns ganhos, com benefícios. Então, por exemplo, sabe uma coisa também que está desatualizada? O valor da etapa da alimentação da gente. Sim. Exato. Às vezes R$80, divide aí por, sei lá, 22 dias úteis de trabalho, tirando o final de semana. Temos a questão do Funafim,
o Funafim que veio tirando e pegando o veterano. Os veteranos, nós temos um compromisso com os veteranos de trabalhar essa legislação, de ver como é que a gente pode pegar exemplos dos estados, né? Veio lastreada numa legislação federal, né? Torna mais difícil esse embate, mas a gente tem que repensar isso. Como é que o veterano que já está em casa, ele está contribuindo por algo que ele já é aposentado? É até ilógico isso. Então, ali, na época, desrespeitoso, jogou tudo isso. Então, assim, guarda militar é outra coisa, minha gente. O policial que está na guarda militar, Jefferson, é a outra pauta que vou brigar, eu tenho embaixo do braço. R$ 1.600. O cara vai tirando, que no líquido cai para 1.400. Ele faz exatamente o mesmo trabalho de um policial que acabou de ingressar na instituição e recebe um valor pífio feito esse. Detalhe, os direitos não são os mesmos, mas os deveres são os mesmos. Regulamento, o cara tá exposto ao IPM, se o cara quebrar o Código Penal Militar. Sim. Você tem a investida de bandidos, porque o policial está fardado, às vezes vai fardado e volta do trabalho, ele é um policial militar, continua sendo, embora veterano. Então, assim, nós temos um salário, realmente um valor muito aquém do veterano. Então, isso precisa ser resgatado. O veterano que está no presídio, recebendo ali bruto R$ 2.500, e quando quando tira o desconto, cai para 1.700, 1.800, Jefferson. Para você estar tirando quarto de hora, tirando guarita dentro do presídio, tirando um PGES dentro desse próprio serviço, arriscando-se a vida dentro de um estabelecimento desse, que é difícil trabalhar, você sabe, dentro de um presídio, dentro das cadeias. Então tá lá o veterano tirando, recebendo líquido ali R$ 1.700, R$ 1.800. Então, assim, é uma pauta minha, é uma questão particular minha de lutar para reconhecer o veterano que está ali na guarda militar, sabe? Então, assim, tem um projeto também que a gente vai botar em pauta e vai brigar, Jefferson, é de uma promoção a mais para o policial militar que vem para a guarda. Tem um estado da Federação Brasileira que promove, mais uma vez, o policial que vem da reserva, volta para a guarda militar, ele passa 3 anos ininterruptos na guarda militar, e se ele é terceiro, ele recebe uma promoção a segundo. Se é segundo, uma promoção a primeiro. Se é primeiro, uma promoção a subtenente, uma promoção a mais, né? Seja no posto da graduação, para compensar justamente tanto o trabalho dele em querer botar farda e voltar a trabalhar novamente na guarda militar, e também para corrigir uma injustiça, porque muitos não pegaram as facilidades da decenal, entendeu? Ou seja, foram para casa como terceiro sargento. Muitos dos nossos combatentes que estão na guarda militar foram para casa como terceiro sargento, como segundo no máximo. Porque no máximo o cara saía cabo na ativa, saía terceiro sargento na reserva. Muitos terceiro sargento ali na reserva, terceiro sargento na ativa, segundo sargento na reserva. Então, essa promoção vai amenizar um pouquinho as perdas que ele teve ao longo dos 30 anos ou mais que passou na corporação. Então, assim, é um projeto, é algo que é uma proposta que a gente vai estar abraçando, né, como candidato aí a deputado estadual, brigando por isso, para a gente valorizar o veterano, porque hoje eu sou veterano, né? E eu sei, o meu pai foi da Guarda Militar também. Meu pai passou quase 10 anos na Guarda Militar, e foi preciso eu ter uma conversa com ele. Disse: pai, não vale a pena, com esse dinheiro, na época era menos de R$ 1.200, não vale a pena o senhor arriscar a sua vida, o senhor podendo estar na casa de praia que nós temos aí, com mãe, aproveitando a sua vida, pai. E ele repensou nessa noite, foi o ano de 2011, eu estava fazendo curso de aperfeiçoamento de oficiais lá no Recife, e dormia, né, na casa dos meus pais lá, e de manhã, tomando café com ele, ele fez: você tá certo, eu vou fazer meu requerimento, vou pedir baixa, já tô com 67 anos mesmo, e eu quero agora descansar. Mas veja, querendo trabalhar, dinheiro, uma escala segurando e tendo que levar pressão ainda no seu posto de trabalho, né? Então, é um compromisso nosso com os veteranos, né, de dar mais dignidade. Eles não. Olha, um valor desse, no mínimo, Jefferson, hoje deveria estar na casa de R$ 3.500, não menos do que isso. Não valeria a pena você estar num presídio com salário abaixo de R$ 3.500, sabe? E olha que eu estou falando de números que eu não calculei, mas eu vou trabalhar isso e mostrar realmente, sabe, o valor mais justo que um guarda militar deveria estar recebendo, tanto na parte de patrimonial como
nos presídios, que é mais arriscado ainda, que é mais arriscado. Exatamente. Curioso que o policial militar, né, ele compõe a instituição talvez a mais relevante na segurança pública porque envolve o maior número de colaboradores. Somos parte do alicerce da sociedade, né, segurança pública, educação, saúde, e a valorização, ela fica muito aquém da ideal. Eu sei que o cenário ideal é praticamente impossível de ser alcançado, mas a gente pode se aproximar dele. A busca por esse idealismo acaba por que nós consigamos estabelecer um padrão de excelência. E essas mudanças elas só acontecem através da via política. É Isso. impossível lograr êxito a não ser dessa forma. E eu gostaria de saber como foi que se deu eh, essa essa orientação divina, que foi esse termo que o senhor utilizou aqui na nossa conversa de bastidores. Como foi que o senhor escolheu essa nova missão de se tornar, daqui a um tempo, deputado estadual por Pernambuco? Pois é, como eu conversei com você antes de entrarmos aqui no ar, eu não tinha intenção, eu tenho uma verdadeira aversão pela esfera política, Sim, Jefferson, né, diante de tudo que a gente vê, corrupção, safadeza, gente despreparada, mas eu digo que Deus me levou ao comando geral para abrir os meus olhos para essa esfera e ver a quantidade de pessoas que não têm, interesses, né, intenção de ajudar a corporação de verdade, sabe, que olha a polícia militar com desprezo. Eu vi a quantidade de pessoas despreparadas que estão decidindo a vida da gente. Eu presenciei pessoas inescrupulosas também na política, decidindo a vida da gente. E aí começou aquelas perguntas queimar na nossa consciência. Será que você não é melhor do que aquele? Será que você não é melhor do que aquele que está sentado naquela cadeira e tomando aquelas decisões, né, e assinando? Eu digo, meu Deus do céu, né? Eu sou formado em administração de empresas, né? Eu tenho 3 pós-graduações na área de pessoas, uma na área de gestão de pessoas, eu tenho uma na área de qualidade em serviço, eu tenho um MBA em gestão pública governamental. Então, assim, eu sou um gestor público que está com muita vontade de colocar a experiência, a teoria em prática, Jefferson. E respondendo a sua pergunta, o que me levou, acima de tudo, foi perceber a luta e as necessidades da corporação e da tropa e você não ter como romper o seu teto na questão técnica como comandante geral. Porque como comandante eu estou abaixo de um secretário, eu não rompo esse teto. Militarmente, dentro da hierarquia, eu estou abaixo da governadora, eu não estou na mesma esfera deles. Na esfera política, não. A gente fala de igual para igual, sim, dentro da mesma esfera política. Então, assim, o que me motivou mais foi perceber que muitas coisas que eu tentei como comandante geral avançar dentro da corporação, eu não consegui porque eu tinha o meu teto limite de um cargo comissionado, né. Então assim, a ideia é romper esse teto, vir pela esfera política, com muita diplomacia, com técnica, mas tendo voz política para dizer: "A polícia militar, ela precisa ser mais a receber uma atenção melhor nessa área. A polícia precisa mais daquilo". Vou dar um exemplo, sistema de saúde, colapsado. Eu fui capitão em 2009, conheci o sistema de saúde pela primeira vez como fiscal administrativo do Hospital da Polícia, da DASIS. Depois voltei como diretor da DASIS, que é o grande ordenador de despesa. Foi aí que eu consegui mandar recurso para concluir a policlínica aqui de Garanhuns. Foi através da DASIS que eu coloquei médicos e dentistas na policlínica de Caruaru, a policlínica de Caruaru, de Garanhuns, policlínica de Petrolina. Em informações sanitárias dos batalhões, 3º batalhão recebeu dentista, 23º recebeu, Garanhuns recebeu também médicos e dentistas, consegui colocar alguns psicólogos, foi como diretor de saúde. Veja, uma voz técnica, não política. Mas quando eu comecei a abraçar, enquanto comandante-geral, o Hospital da Polícia, sabendo como poderia resolver, que o hospital é questão de falta de especialista, de mão de obra, temos hoje poucos dentistas, poucos médicos, mas não se abre concurso há quase 30 anos, que não se abre concurso para médico, para dentista, né? São mais de 25 anos sem concurso, nem seleção simplificada. Então, quando eu me debrucei e fui tentar fazer com que o hospital não chegasse ao ponto que está hoje, eu esbarrei justamente nesse teto, né? Dentro da esfera, né, do comandante geral, tem o teto dele. E aí eu não consegui romper esse teto, porque eu apresentei, Jefferson, um projeto que com certeza o SEI, né, mostra, né, o Sistema Eletrônico da Polícia, esse projeto acomodado ali, de que se tivessem aceito a minha proposta,
o hospital da polícia não estaria nessa realidade. A gente saía na época de uma arrecadação de 5 milhões e partiríamos para 15 milhões por mês de arrecadação. Veja, sem o aporte do governo. Porque se fosse contar com o aporte do governo, que a gente brigava para duplicar, a gente ia ter aí na casa aí de talvez 19 milhões entrando no hospital. O hospital precisa hoje aproximadamente 10 milhões para não fechar no vermelho no final do ano. Então, com 10 milhões pagando as contas do dia a dia e mais quase 10 milhões de investimento, a gente levantava aquele hospital todos os meses. Equipamento, ambulância, mas a voz técnica parou na esfera política, né? Então, assim, tem muita coisa que eu comecei e não consegui terminar, Jefferson. E a intenção de vir, né, hoje, candidato a deputado estadual pelo Partido Novo, é chegar e, junto ao governo, junto na diplomacia, no toque, na parceria, dizer, ó, Polícia Militar precisa receber essa atenção nessa área. O policial precisa ser melhor valorizado e assistido nessa área. Ainda hoje, pasme você, Jefferson, vou fazer essa pergunta a você. Eu vou fazer a pergunta, certo? Cuidado, viu? Pelo amor de Deus. Pergunta simples. Você sabe quanto é que um médico ou uma clínica recebe por uma consulta do policial militar ou da sua família no interior? Quanto é que ele recebe? Deve ser menos de 100 reais. R$ 55, Jefferson. Uma vergonha. R$ 55 é a tabela do SISMEP para um médico do interior, um especialista, não importa ou não, profissional médico, receber policial e atender no seu consultório, na sua clínica, no seu gabinete. Não há interesse. Não há interesse. Está fazendo filantropia, caridade, quando Pois. aceita colaborar com a polícia. Os hospitais que querem atender, Jefferson. Então, assim, na proposta que eu apresentei, já a tratativa nos bastidores era aumentar para R$ 110 à época, 2023. A gente saía de 55, estava dobrando para 110, passando o valor da Unimed, que na época era R$ 108. A Unimed pagava os seus cooperados. Então, eu passava a Unimed e atrair os médicos. Veja, aqueles da Unimed mesmo, pô, vou receber mais. E outra coisa, a volta do SISMEP é em 20 dias, até 20 dias. No plano de saúde são 30. Então, um médico atendendo com 21, 22 dias, ele já cobrava outra consulta, então era 220. Então, haveria um interesse maior, principalmente aqui no interior. Nós moramos no interior, nós passamos e sentimos essa dificuldade. Os médicos do interior iriam aderir ao SISMEP, ao sistema de saúde. Então, assim, veja, isso é gestão eficiente. Isso é trabalhar com gestão, sabe, de verdade ali para trazer, motivar, melhorar. Mas eu esbarrava sempre nas decisões na esfera política e eu dizia, não podia romper. Então, assim, tem muita coisa que a gente gostaria de ter dado continuidade e a gente não conseguiu. Então, o pensamento, né, de entrar na esfera política nada mais é do que essa missão. Não só para a polícia militar, não estou falando só para policiais militares, né? Mas, eu repito, na hora que a gente atende a corporação, a gente atende a população de uma maneira geral. Então, a gente tem categorias, por exemplo, eu sou servidor público. Veja, eu quero brigar, lutar, eu tenho boas propostas para os servidores públicos do Estado. Sabe uma categoria que eu conheço de perto, que é a categoria da minha esposa, dentista. Não existe no Estado mais a classificação de dentista. Existe do bucomaxilo, que é um dentista cirurgião. Mas não existe o dentista. Então, hoje, Jefferson, o salário do dentista está na casa de R$ 3.600. R$ 3.600 para tu, de repente, anestesiar um paciente na tua cadeira e Deus o livre ali, o cara tem um choque anafilático, uma complicação, e você tem um paciente passando mal, tendo uma parada cardíaca, num tratamento odontológico, veja, e você receber no estado, a média hoje, R$ 3.600. Nos municípios, às vezes, tem município que paga menos, Jefferson, para um dentista. Então, assim, o tempo não permite a gente entrar em outras categorias, mas veja, eu estou casado há quase 29 anos com uma dentista. E o salário não sai da casa de R$ 3.000. Eu digo, ela disse, era melhor que se tivesse entrado na polícia. Estava melhor. Estava melhor. 25 anos, salário de R$ 3.600. Eu digo, Ana, não rompe esse 3.000, não é? Mas tem uma amiga nossa que tem doutorado, dentista, com 28 anos. 28 anos, né? Servidora do Estado. Doutorado. Veja, em odontologia. Salário dela, R$ 3.700, Jefferson. E ela compartilhou comigo hoje, dizendo assim, olha, quando me aposentar, meu salário não vai chegar a 4.200. Eu já calculei o tempo que tem pela frente sobre tal. Meu Deus. Então,
Veja, como é que a gente pode? Os dentistas, por exemplo, da Polícia Militar, os civis, estão recebendo nessa mesma faixa. Tem dentista no centro odontológico que me atendeu, Jefferson, com 10 anos de idade, na época que eu ia com meu pai ser atendido, e está na ativa. Por quê? Porque o salário é tão baixo, e se ele sair, perda é muito grande. Ganha uma gratificaçãozinha ali, uma GSE, uma extraordinária, na ativa sim, na reserva não. Aí eles continuam servindo, atendendo a família policial militar, lá no centro odontológico, num salário desse, fora da realidade. Existe uma briga, né, no Congresso Nacional para que o salário piso do dentista seja, junto com o do médico, em nove salários mínimos. Isso vai elevar para 13.600 reais aproximadamente. Mas enquanto isso não chega, né, como candidato a deputado estadual, eu estou brigando para que haja um piso decente. No mínimo que os dentistas recebam iguais ao Boxilo, está na casa de R$ 8.500, receba no mínimo esse valor no estado de Pernambuco. Então, assim, eu sou um servidor público, né, saindo da esfera polícia militar, tem algumas categorias que eu estou abraçando e brigando, porque eu sei que um servidor público motivado, Jefferson, ele vai dar um serviço de qualidade na bolsa para o usuário ali do sistema de saúde. Então, a gente vai estar brigando aí esses dias também, fazer algumas matérias, né, junto com o Sindicato de Odontologia de Pernambuco, né, levantando essa bandeira, porque é vergonhoso um dentista, 5 anos de estudo, um investimento pesado, você fazer cirurgias no seu consultório, você receber 3.000, né, do município, do estado, R$ 3.600. Então, eu estou dando só um exemplo aqui para a gente mostrar que minha luta não é apenas a categoria, porque é a minha casa, é de onde eu tiro, a gente sai da polícia, mas a polícia não sai da gente. Você, quando estiver na reserva, você vai experimentar isso. A polícia não sai da gente. Às vezes, quando sonho da polícia, no quartel, rapaz, é interessante. Eu não acho ruim não, sabe? Eu não acho ruim não. Minhas fardas estão todas em casa. Teve gente que já distribuiu com tudo. Eu tô ali. Meu uniforme. Quem sabe um dia meus filhos, né? Tomei leve. Mas tá lá guardadinha. Coronel, Pernambuco são 49 cadeiras na Assembleia Legislativa. Eu lembro de 3 nomes apenas que ocupam cadeiras no Parlamento Estadual. São 2 oficiais e um prazo. Eu não vou citar nomes por questões óbvias, mas eu sei que a luta é grande, né? A luta, por vezes, ela pode ser também injusta, ela pode ser baixa. Porém, entretanto, todavia, eu sei que o senhor tem uma base espiritual muito forte. E sei também que o senhor é pastor, tem inclusive formação em teologia. Então, eu gostaria que nós já estamos caminhando para o final desse episódio, se o senhor pudesse dar um recado para esse público, tá, que lhe abraça tão bem, que é o público evangélico. Quais são as propostas do Coronel Tibério, o público evangélico? Para o público evangélico, eu até diria assim, cristão, né? Cristo. A gente tem muita coisa, né, junto com o catolicismo, a gente tem mais coisas que nos unem, né, Jefferson, do que nos afastam, né? Mas sou evangélico, sou pastor, né? E hoje, pastores precisam de segurança jurídica, né? É uma pauta, assim, que a gente pensa e temos que criar isso aí, uma segurança jurídica. Hoje, no púlpito, você está dentro da sua denominação, na sua religião, mas, por exemplo, desse episódio, dessa legislação de combate, né, à violência contra a mulher, aí entrou a misoginia com uma força muito grande. Então tem que se ter cuidado, porque se passar do jeito que está, eu acredito que os pastores terão dificuldade de trabalhar princípios como a questão da submissão, de que a mulher está sujeita ao marido, o marido é o cabeça. Então ninguém está desmerecendo mulher nisso tudo. Mas são pautas assim que é preciso ter uma representatividade dentro do parlamento, né? Vamos falar do Estado, por exemplo, num tempo desse, tentaram proibir, como tentaram proibir também dentro da Polícia Militar os encontros, os intervalos bíblicos, seja evangélico, católico. E eu tinha colocado, Jefferson, 9 capelães da Polícia Militar. O 9º Batalhão recebeu no meu comando geral um capelão voluntário, que era o pastor Marcos, da Comunidade Cristã de Adoração aqui, da CCA. Capelão, por quê? Porque o policial, eu entendo que, além de receber, né, o apoio psicológico, né, que abra um parênteses para dizer que uma pauta minha, uma briga, é colocar em cada batalhão um psicólogo e um assistente social, principalmente o assistente social para cuidar das pensionistas e dos veteranos, que às vezes têm dificuldade na legislação.
Então, encaminhamento para o Recife. Então, projeto meu, pensamento é um psicólogo e um assistente social. Eu estarei ligando, né? Isso é uma proposta como candidato a deputado, de colocar esses dois profissionais em cada batalhão. Isso não é dispendioso para o Estado, são 51 batalhões só. Então, não é dispendioso você contratar esses profissionais, tá? Então, assim, voltando para a pauta cristã, então, assim, é preciso ter esse apoio nos quartéis de um capelão. Eu vou brigar também para que a Polícia Militar tenha nos seus quadros a capelania, um padre e um pastor, para dar suporte. Não dá para fazer em todo o batalhão, mas dá para fazer por região, na DIN-T1, sabe? 2 capelães, DIN-TER-2, na DIN, na DIRESP, você está acompanhando. Eu já peguei uma situação de um policial que teve que usar a força letal, porque senão ele seria vítima ali numa ocorrência, e a pessoa veio a óbito. Cada cabeça é um mundo. Esse policial ele entrou em crise e ele atirou na perna do indivíduo, que tinha uma dificuldade mental, né? Ele tinha uma deficiência ali, tudo bem, mas foi com violência, com a arma, né, para cima, uma arma branca para cima do policial. O policial se defendeu, mas ele entrou em crise. Psicologicamente, ele se afetou, né? E pediram para que eu pudesse conversar com ele, não como um coronel, mas como pastor, né? E a gente fez essa aproximação com ele para mostrar, né, que ele estava amparado pela legislação, o processo já tinha sido arquivado, a justiça reconheceu, o Ministério Público inocentou, mas mesmo assim ele se sentindo culpado, que atirou na perna, pegou a femoral e a pessoa veio a óbito. Parece para alguns que não, isso é besteira, mas para outros não é besteira, Jefferson. Falei cabeça. E aí, veja, eu sou capelão de formação na vida secular. Eu sou capelão de formação. Então a gente entrou numa conversa boa, eu lembro, a gente conversou, o policial muito angustiado, né? E acredito que ajudei naquele processo. Então, assim, dentro da esfera cristã, tentaram impedir na rede pública estadual os intervalos bíblicos. Tentaram impedir na Polícia Militar e eu me posicionei e disse que não iria deixar de dar apoio espiritual dentro dos batalhões. Tentaram nas escolas públicas, os parlamentares evangélicos, a bancada evangélica da LEP se fechou, apresentaram uma proposta de lei, foi aprovada para que as escolas permitissem e dessem um lugar digno. Mas não só para os evangélicos e católicos, outras correntes que quisessem fazer um intervalo ali deles, pudessem fazer num lugar condizente. Então veja a importância de um parlamentar para bloquear aquilo que vai de encontro à ética cristã, aos princípios cristãos, aos posicionamentos, aos valores cristãos. E são muitas loucuras que aparecem desses projetos de lei que circulam pela Assembleia Legislativa. Então é preciso sim ter uma representatividade, né, de cristãos, evangélicos também ali no parlamento, né, como é o meu caso. Então a gente não vai legislar somente para os evangélicos de maneira alguma, para a população geral. Mas existem pautas cristãs e evangélicas que um representante ele chega. Sabe uma coisa que sempre me chamou a atenção, já, por exemplo, um parlamentar hoje, um deputado estadual, ele consegue liberar até 8 milhões de emendas por ano. Veja, então quantas igrejas católicas têm projetos centro de recuperação de drogados? Que isso é importantíssimo. São pouquíssimas. Veja. Igreja evangélica. E eles penam para manter, porque a despesa é alta, Jefferson. No particular, hoje se paga ali 25 mil por mês para você manter um parente seu num processo de desintoxicação, de tratamento ali, por mês, Jefferson. Então, veja, na hora que um parlamentar entende e reconhece esses projetos sociais, seja ligado à Igreja Católica, à Igreja Evangélica, e aporta parte ali de emenda, né, por ano, você está investindo naquele projeto social e assistindo famílias que não têm como pagar. Mas se você, às vezes, não é cristão, você não está tipo, nem aí para o seu próximo, um parlamentar tem a sua pauta por ali e outras tal, e os centros de recuperação aí precisando de aporte e orçamento público é dinheiro nosso, né? A emenda parlamentar é dinheiro do orçamento do Estado. Então, assim, tem que ser bem empregado. Então, assim, eu acredito que é preciso ter essa representação, né, cristã aí no parlamento, no evangélico, para que a gente possa estar defendendo as nossas pautas cristãs de maneira geral. O senhor hoje se considera o candidato correto para a Polícia Militar, para as forças de segurança pública, o candidato viável? Eu acredito na viabilidade, sabe, Jefferson? Por que viabilidade? Somos hoje aproximadamente 12 candidatos a deputado estadual. Alguns que já são deputados e a maioria, como eu, está tentando aí pela primeira vez.
Eu contei, ultimamente somos 12. Às vezes a tropa, ela divide muito voto. Veja, porque eu me considero viável. Não é porque eu sou melhor ou pior do que os outros. É pelo meu partido. Pelo Partido Novo, nós vamos fazer no mínimo 3 deputados. Eu estou cotado dentro do Partido Novo como dentro somos 50 candidatos hoje, né? Antes pré, hoje já candidatos. Eu estou entre aqueles 15 candidatos com condições e capilaridade no Estado de pegar uma vaga. Estou entre os 15 ali, naquela luta. Né? Somos, né, são 3 vagas. Com 20 mil votos, nós acreditamos que o terceiro colocado pega a sua vaga. Veja, 20 mil votos, Jefferson. É uma coisa que é possível. Eu sou de Arco Verde, não tem nenhum deputado em Arco Verde. Veja, então, minha cidade. Então, Arco Verde, hoje, nós temos ali 42 mil votos válidos. Então, veja, se eu puxo dali de Arco Verde uns 6 mil votos, se eu pego da região ali, das cidades circunvizinhas ali, mais uns 2 mil votos, para 4, 3 mil votos, eu chego quase 10 mil votos. Chego da metade dos meus votos. Aí eu tenho um público evangélico. Sou pastor há 19 anos. Estou na Igreja Batista da Convenção desde os 10 anos Então, tem muitos amigos pastores me ajudando, inclusive aqui de Garanhuns. Então, eu consigo aí mais 10 mil votos dentro da igreja evangélica. Veja. E eu não estou falando da polícia militar. Então, se eu pego 10 mil votos, Arco Verde, cidade da região, mais 10 mil votos no meio evangélico e 10 mil votos dentro da polícia militar, hoje somos 45 mil matrículas na PM, ativa, reserva e pensionista. Se eu pegar 10%, 4 mil policiais, cada um puxando um parente do outro, eu tenho 10 mil votos na PM. Então, assim, você perguntou sobre viabilidade. Eu sou um dos candidatos, um dos mais viáveis pela legenda baixa do Partido Novo. Ou seja, eu estou trabalhando para 30 mil votos, para garantir já a segunda vaga. Já que a primeira, né, nós temos o deputado de mandato, né, o mandatário, o único deputado, Renato Antunes, no Partido Novo. Então, faremos 3, se Deus quiser. Há quem diga que até 4, pela qualidade dos nossos candidatos, mas eu estou brigando logo aí pela segunda vaga aí com 30 mil votos. E aí vem outros candidatos, uma pegada muito grande. Tem candidatos que tem que fazer da Polícia Militar mais de 45 mil votos para chegar. Veja, eu estou trabalhando desde fevereiro do ano passado, tem no interior do estado, você tem acompanhado isso, para 20 mil votos. E eu sei que não é fácil. A gente ir no voto consciente, no voto orgânico, sabe? Pelo Partido Novo, que é um partido de direita, não é fácil você puxar esses 20 mil votos. Imagine quem precisa aí de 35, de 40, de 45 mil votos para cima, pela primeira vez, como policial militar, tentando uma vaga na LEP. Então, assim, eu falo em viabilidade. Eu sou, sem sombra de dúvidas, um dos candidatos que tem chances reais de entrar e brigar pela corporação. E eu falo isso para que a tropa fique atenta, porque se a gente dividir muito voto, não termina ninguém entrando, Jefferson. 12 candidatos no estado de Pernambuco, né? Tem, às vezes, policiais que têm uma ligação local com o candidato do prefeito e vota no candidato do prefeito, né? A gente fica até sem entender como é que a gente pode melhorar nossa corporação se eu voto num candidato que é civil. Com todo respeito, né? Tem muitos candidatos civis competentes que eu conheço, né? Mas como é que você é policial militar e vai votar no civil, para deputado estadual, que vai estar no berço da legislação, tudo. O uniforme é uma lei. A promoção é uma lei estadual. Tudo vai pela LEP. É difícil você entender alguém que é militar e vota no civil, né? Então, o civil vai ter a sua categoria, sua classe, sua representatividade. Eu acho que militar vota em militar. E tem gente ainda dizendo assim, quem é praça, vota em praça. Aí no grupo de veteranos, recentemente, eu disse, gente, não é isso, é quem tem compromisso com a tropa. Se o oficial não tem compromisso com a tropa, quer enriquecer, não vota nele. Se o praça quer ter compromisso somente com ele, enriquecimento, não vota nele. Temos que colocar representantes que queiram brigar pela categoria, Jefferson. Meu posicionamento sempre foi esse. Se eu entrar e mais de 4 anos, a tropa perceber que eu não entrei, não estou brigando, não tenho entrega, aí o primeiro a não votar sou eu mesmo em mim. Senão eu mesmo quero. O primeiro sou eu, porque não tem sentido. Jefferson, olha, não vale a pena entrar nessa luta. Ser, às vezes, chamado nas ruas, quando você faz uma panfletagem de ladrão sem você ser. Né? Ó, lá vem mais um ladrão, pega meu voto, sem você ser, não vale a pena, se não for por um propósito maior, se não for por uma missão. Eu entro nessa disputa partidária, política, por convicção de uma missão, né,
de Deus que colocou no meu coração. Então, eu estou entrando dentro de um propósito maior. De dinheiro não vale a pena. Como coronel, aposentado, eu posso conseguir, Jefferson, por exemplo, um contrato com uma prefeitura, um secretário de uma guarda municipal dessa, você ganhando aí, sei lá, 12, 14 mil reais, junta com o salário, ninguém vai me chamar de ladrão, estou tranquilo, uma viatura, um carro, tá, eu vou entrar. Não vale a pena entrar na política se não for por uma missão, assim eu penso. Outros talvez não. Não vale se não for por uma causa nobre, de você realmente ser voz para aquele grupo, para aquela sociedade, parte da sociedade que não tem voz, que não tem vez, que não se sente representada. Então, falo isso, ser voz não só para a Polícia Militar, para os servidores públicos e para aqueles, né, aqueles menos favorecidos, as comunidades vulneráveis, aqueles que são explorados nessa época da política. Então, eu moro no sertão, gente às vezes com 30, 40 metros, Jefferson, a gente fura um poço. E essa política nojenta fica em cima de carro-pipa ainda, manipulando o voto em cima do pessoal da zona rural. Pelo amor de Deus, a gente tem que acabar com isso. Então, assim, é essa indignação que eu quero transformar em ação. E espero que Deus me dê sabedoria, capacidade, equidade, senso de justiça para a gente entrar, não ser contaminado, fazer diferença e inspirar outros. Porque política, quando um bom político ele entra e faz os trabalhos dele, Jefferson, ele inspira outro. E você olha para ali e diz assim, ó, Tibério entrou, não se corrompeu, representou bem a população, a sociedade, a categoria dele, a Polícia Militar, teve entrega, não entrou para enriquecer, não entrou, não virou, não ficou rico, trabalhou, pagou o preço, mas me inspira. Aí entra outro do bem. Daqui a pouco são 2, daqui a pouco somos 3, somos 4, e a gente vê esse... E eu repito, é um princípio cristão. Só existe trevas no lugar, Jefferson, quando não existe luz. Trevas é a ausência de luz. Se a gente apagar aqui esses refletores, a gente vai ficar no meio da escuridão. Se a gente acende, as trevas vão embora. O cristão é luz do mundo. Ele tem que estar no lugar a iluminar. Não tem sentido ter luz, como Jesus diz assim, do que adianta a luz embaixo da cama. Não adianta. Martin Luther King, pastor batista, na década de 50, lutando pela segregação racial nos Estados Unidos, ele diz assim, o que me incomoda não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então, assim, eu estou saindo da esfera do silêncio, dos braços cruzados, do brabo do alojamento, né? Polícia tem muito brabo no alojamento, né? Eu estou saindo do brabo do alojamento, pagar o preço, botar minha cabeça a tapa, ser criticado, ser mal compreendido, mas para ser luz em meio às trevas que é esse ambiente político, essa esfera política. A gente, cristão, ele foi feito para iluminar. Deus está levantando homens e mulheres. Essa eleição, a igreja cristã, veja, ela vai decidir a eleição desse ano. É a igreja cristã. E você que é cristão que está me ouvindo, você não pode ficar neutro. Neutralidade é um posicionamento. Desça do muro. Você tem que entender a proposta do seu candidato, do partido que ele representa. Se afetar o princípio cristão, você tem que abandonar isso rápido, o mais rápido possível. Temos que mudar a realidade. Perdemos já uma geração dos últimos anos. Gente, perdemos uma geração. Questão de tudo, Jefferson, que a gente tem ouvido ali, uma tronchura de uma maneira geral, cara. E a gente precisa resgatar isso aqui, resgatar o nosso país, a nossa nação. Eu não desisto do meu Brasil, acredito, né? E no estado de Pernambuco, no Leão do Norte, a gente quer fazer com que ele volte a ser, sabe, essa referência aqui no Nordeste. Então, é mais ou menos um grito de indignação, o silêncio sendo rompido e a gente vindo para o combate. É guerra. Eu estou vindo para uma batalha. Eu sei que eu não vou ter tempinho de refresco não, Jefferson. Eu tenho, Deus colocou isso já no meu coração. De que eu estou indo para uma batalha. O comando geral foi um aperitivo, tipo assim, um testezinho. E eu senti, né, muita coisa. De traição, de jogo, de poder, de tudo. Né? Enquanto comandante geral. Então ali foi só um lampejo do que eu vou encontrar lá. Então assim, sei que Deus está comigo nessa missão. Sabendo que ele está comigo, eu estou entrando. Mas se ele não tivesse, eu não entraria jamais. Eu faço isso, Moisés disse, Senhor, se a tua presença não vier comigo, eu não... Então é nessa caminhada que a gente acredita que a gente vai avançar, se Deus quiser. Senhoras e senhores, estamos concluindo mais um episódio do Fala Guará Podcast. Temos a felicidade, a honra, a alegria de receber o ex-comandante-geral da Polícia Militar, também pastor, o pai, o marido,
o Coronel Tibério César. Sigam ele, perfil no Instagram, tá? Como que tá o Instagram? Coronel por extenso, né? Coronel Tibério César. Perfeito. Se É o inscreve no nosso canal também, ativa as notificações, compartilha esse conteúdo. Eu já vou aproveitar a oportunidade também para te convidar para um próximo episódio, porque tem muitos assuntos aqui que a gente ainda não tratou e eu acima. preciso também desfrutar de mais aulas como essa, Vamos para embora. aprender um pouco mais. Vamos embora já. Conte comigo sempre. Minha gratidão aqui no Fala Guará, não é? Tem um amigo que vai gostar, né, do Guará, porque ele também foi apelidado na história. Vou dizer o nome dele não, né? Já é coronel da polícia, aposentado. É o Guará. Então estou aqui no espaço, né, do Fala Guará, conhecendo essa equipe maravilhosa aí. Então desejo tudo de bom, sucesso. Continue acreditando nesse projeto de vocês e que o som, né, aqui seja potencializado e amplificado, né? E abençoe muitas vidas e leve conhecimento, conteúdo de qualidade, como eu sei que é, para muitas famílias, né, do estado de Pernambuco. Perfeito, querido. Agradeço demais por ter vindo aqui, por ter sentado nessa cadeira, nos dado a honra da sua presença, por ter trazido também a sua esposa. Percebi aqui nos bastidores o quanto vocês são alinhados. Isso eu observo muito essa linguagem da ação, porque o discurso, né, ele é interessante, mas é através da observação do comportamento que é gerado o convencimento e pode ter certeza que o relacionamento de vocês também me obriga a melhorar o meu. Amém. Então, Obrigado. vocês são luz no mundo, tá? Enfim, sigam a gente, tá? Sigam o Coronel Tibério, se inscreve no nosso canal, ative as notificações, compartilhe o conteúdo. Que Deus te abençoe, tá? Até uma próxima.